1-1 no Paraná. Aliás, né, Fabião? Nesse jogo aqui do Londrina contra o Criciúma, Meu Deus. Gol. Depois o ouvinte tem oportunidade de ver o gol mais tarde, vai entender o que estamos falando. O goleiro foi dominar a bola, meu amigo. E a bola foi lá pra casinha, já diria o outro, né, Fábio? É isso aí. A 21ª rodada teve início na terça-feira, com um duelo isolado entre Chapecoense e Grêmio, que ficaram no 0-0. Na quinta-feira, o Vasco fez 4-0 no CRB e o Guarani perdeu para o Sport na Ilha do Retiro por 2-1. Ontem ainda tivemos mais 2 jogos. O Bahia fez 3-0 no Náutico e o Tombense fez também 3-0 no Sampaio Corrêa. Pela classificação, Julio, o Cruzeiro segue líder com 46 pontos, o Vasco vem logo atrás com 38, em terceiro lugar o Bahia, que venceu, com 37, e o Grêmio, quarto colocado, com 37. O quinto colocado, ameaçando assim um pouco o G4, é o Tombense com 32 pontos, seguido do Londrina, que empatou hoje com o Criciúma por 1-1, com 30 pontos. Na parte de baixo temos a classificação do descenso, temos o CSA, 17º colocado com 20 pontos, o Guarani com 19 na 18ª colocação, o Náutico com 18 na 19ª colocação e o Vila Nova Lanterna, que está jogando agora com o Novo Horizontino, empate por 0-0, tem 18 pontos, está chegando ao 18º ponto na 20ª colocação. Vale lembrar que se a Ponte Preta ganhar hoje e o Ituano ganhar do CSA mais tarde, às 20h30 em Alagoas, a Ponte Preta abre 5 pontos de vantagem sobre o primeiro time da zona de rebaixamento. Com você, Julio. Maravilha, olha só, hein? A formação do Fábio aqui é muito importante. A Ponte hoje pode abrir uma vantagem muito boa para a zona de rebaixamento de 5 pontos. Por isso que vencer o Operário é mais do que importante, é fundamental para as pretensões da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um chamado do Majestoso? Sim, Almeida, porque eu já apurei a informação sobre o ônibus do Operário. Os jogadores vieram de avião, mas esse ônibus com todo o staff de rouparia, né, equipamentos esportivos, ele veio trazendo, inclusive o motorista do ônibus está sentadinho lá em cima num cantinho da torcida visitante. Ele trouxe todos esses equipamentos. Agora, o Cabelo e o Gabi acertaram. A volta vai ser de estrada. Como diria um amigo nosso, na língua preta, viu, Júlio? Os jogadores terminando aqui o jogo, voltam pro hotel, fazem um jantar, meia-noite saem de ônibus para retornar a Ponta Grossa e a previsão de chegada lá é às 7 da manhã deste domingo. Pô, fala pro motorista descansar então, André Nome. Tá fazendo assistindo o jogo aqui, acho que já descansou, provavelmente, né? Tá fazendo o que aí, rapaz? Vai lá tirar um cochilo, porque depois o bicho pega. É muita estrada pela frente. Ô, Julio. Então tá aí, mistério desvendado, viu, Cabelo? Então, mas sabe o que veio na cabeça aqui agora? De repente, horário de voo não dá certo. De repente tem voo só segunda-feira lá pra região de Ponta Grossa. Tem que ver isso também. De repente pode ser isso que tem atrapalhado. Pode ser, faz sentido, Cabelo, faz sentido, tô contigo nessa. Mas que se perder vai de ônibus, vai, e vai perder. Tem jeito. Trabalhos técnicos aqui na CBN, Dinaldo Araújo trabalha de externa no Majestoso, com todo o sonsaço da CBN, claro, aqui nos botões mágicos, nos estúdios, ele, nosso bolachinha Eduardo Rodrigues. Agora são 6h47. Ponte Preta, Operário. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara.
é a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Operário. Júlio Nascimento. 6h49 aqui na CBN, estamos de volta, pré-jogo, daqui a pouco tem bola rolando no Majestoso, é a Ponte Preta em campo contra o Operário, partida decisiva, os torcedores seguem chegando no Majestoso, tem o desafio do Hélio dos Anjos, hein? Hélio dos Anjos pediu para que a torcida da Ponte ultrapassasse a marca dos 10 mil torcedores hoje contra o Operário. Vamos ver, mas a tendência até no olhômetro é que a Ponte registre, independente de chegar ou não nos 10 mil, o maior público da temporada, por enquanto, de 5.900 torcedores contra a equipe do Náutico. Hora de escalar os times aqui na CBN. Ponte Preta e Operário no papel com Adriano Almeida. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, torcedor pontepretano. Se o técnico Hélio dos Anjos escalou, você confere aqui na CBN. A Macaca em campo com 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 19, Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson, 62, o estreante Elvis, 20, Fecim e 18, Nicolas. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 19, Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson, 62, Elvis, 20, Fecim e 18, Nicolas. No banco, 30, Luan, 7, Luiz Felipe, 8, Wesley, 13, Bernardo, 14, Vitor Luiz, 17, Eliel, 21, Richelli, 23, Cássio Gabriel, 26, Jean Carlos, 28 da Silva, 29 é Chaporã e 32 para a Fraga. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesinha. Operário. É o Operário do estreante técnico Matheus Costa, em campo com 1, Vanderlei, 2, Lucas Mendes, 3, Thales, 4, Renier e meia dúzia, Fabiano. 5, André Lima, 8, Ricardinho, 7, Paulo Vitor e 10, Tomás Bastos. 11, Silvinho e 9, Paulo Sérgio. Repeteco do Fantasma, 1, Vanderlei, 2, Lucas Mendes, 3, Thales, 4, Renier e meia dúzia, Fabiano. 5, André Lima, 8, Ricardinho, 7, Paulo Vitor, 10, Tomás Bastos, 11, Silvinho e 9, Paulo Sérgio. No banco, 12, Simão, 13, Arnaldo, 14, William Machado, 15, Rafinha, 16, Giovanni Pavani, 17, Felipe Saraiva, 18, Júnior Brandão, 19, Leandrinho, 20, Rafael Chorão, 21, Jean Carlo, 22, Javier Reina e 23 para Felipe Garcia. A arbitragem do jogo. Vem das Minas Gerais o trio de arbitragem. O dono do apito é o Felipe Fernandes de Lima. Seus assistentes, Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva. No VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda.
Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica UpMan, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 99800 5939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 99800 5939. Clínica UpMan, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento: Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Gabriel Castro, o comentário do jogo. A Ponte Preta entra em campo contra o Operário. Gabi. Vamos lá então, Júlio Nascimento, um clima completamente diferente, viu, de todos do que eu participei até hoje, desde o início do Campeonato Paulista, viu, um Moisés Lucarelli em que a torcida está participando, bom público, para um esquema interessante do técnico Hélio dos Anjos, tá? Porque ele tem desfalques importantes, Luca, Leandro Bárcia, Danilo Gomes, então não tem 3 atacantes, tem apenas um hoje como titular, que é o Nicolas. Por outro lado, ele mantém 3 volantes que vem sendo a base, então o meio de campo da Ponte hoje bastante fortalecido, com o Amaral, com o Leonaldi, com o Alisson, que a torcida já está se acostumando. O Alisson, que vem de uma boa partida diante do Grêmio, a partir dos 30 minutos chamou a responsabilidade fora de casa. No segundo tempo foi o protagonista, fez o gol e com merecimento permanece como titular na equipe pontepretana, junto do Leonaldi e junto do Amaral. Então é um meio-campo que já tem o seu entrosamento. E na frente deles, aí a grande novidade, né? Porque se a gente sempre reclamou de criatividade, que a Ponte não acionava os seus atacantes, que o Luca tinha apenas 1, 2 oportunidades, hoje não tem o Luca, mas hoje o Nicolas, ele tem pertinho dele o Fecim, que contra o Grêmio entrou bem e ajudou a mudar o panorama da equipe, por isso o técnico Hélio dos Anjos começa com o Fecim hoje como titular. E a grande novidade, Júlio Nascimento, o Elvis, que é o jogador que quando foi contratado, todo mundo falou, agora mudou de panorama, agora mudou de patamar, agora qualificou. Elvis vem com um ritmo de jogo, porque ele atuou neste mês de julho com a camisa do Goiás na vitória da equipe goiana diante do América Mineiro por 1-0, então tá com um ritmo de jogo, lógico, precisa do entrosamento, precisa entender o esquema de jogo do técnico Hélio dos Anjos, mas não vem de um longo período de inatividade, então tem ritmo de jogo, deve aguentar boa parte da partida, então Elvis começa a partida como titular para jogar ao lado do Fecim, para poder acionar o Nicolas com essa base dos 3 volantes pontepretanos, lembrando que o Alisson consegue chegar ao ataque, lembrando que o Leonaldi tem essa característica de também finalizar da intermediária diante de um Operário experiente, um ponto atrás na tabela de classificação, duelo direto na Série B, então estou esperando um jogo truncado, com cara de Série B, mas com o Majestoso pulsando do jeito que tá, Júlio Nascimento. Eu acho que a Ponte deve vir ao ataque, deve ser protagonista, e o Operário tentando explorar o contra-ataque com 3 atacantes, com Paulo Vitor, com Silvinho, com Paulo Sérgio, uma equipe bastante conhecida do torcedor pontepretano, uma equipe que tem o Vanderlei, goleiro, aquele mesmo, ex-Santos, ex-Grêmio, Thales e René, a dupla de zagueiros, Fabiano, lateral esquerdo. Então é um Operário extremamente experiente, com uma Ponte Preta que também tem a sua experiência hoje com o Elvis, mas que com um elenco que está ganhando uma cara, que está melhorando. Nos últimos 8 jogos, apenas a derrota diante para o Grêmio. Então estou esperando um grande jogo logo mais, viu, Júlio Nascimento? Gabriel Castro com um comentário do jogo. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Ponte Preta e Operária, a bola rola em instantes, então vamos em definitivo ao Moisés Lucarelli, porque na sequência, Carlos Cabela dá o recado com muita emoção. É a Macaca em campo aqui na CBN Campinas. Olá, mais
Mais uma vez, uma ótima noite a todos vocês ligados aqui na CBN Campinas, em 99,1 FM, para toda a região metropolitana de Campinas, no sonsaço da CBN, também no aplicativo da CBN, portal cbncampinas.com.br, no nosso YouTube do Esporte CBN Campinas e também no YouTube da CBN Campinas, os dois canais simultaneamente transmitindo essa noite o jogo aqui com a gente, né? Você que está aí no YouTube, tchauzinho pra você. E você, inclusive, pode participar com a gente, não é? 991869070, 991869070 é o nosso WhatsApp. Também pode interagir conosco através do YouTube, tanto da CBN como também do Esporte CBN Campinas. Mande o seu recado, interage conosco. Vem com a gente nessa noite gelada, 15 graus, aqui no Moisés Lucarelli. Mas promete esquentar, hein? Promete esquentar. A torcida tá chegando. E daqui de cima da cabine, Adriana Almeida, a gente olha lá na entrada principal do Moisés Lucarelli, tem muita gente chegando ainda, Adri. Sim, Cabela, muita gente chegando. Eu, nesse momento, aqui passando muito perto da geral. E vocês conseguem ouvir aí de fundo o barulho, porque realmente toda a geral aqui destinada à Ponte Preta, nesse momento tomada, o público já começa a fazer aqui o primeiro anel em direção à entrada principal. Olha, um público muito bom hoje, certamente vai passar os 5.700 do jogo contra o Náutico. Muito bem, uma ajeitadinha aqui, aí, ficou legal agora, estamos bem na foto, como diz na gíria, não é? Muito bem, tá tudo legal agora, tudo certinho, tamo bem, vamos lá então. Bola tá no centro do gramado, vai começar a partida aqui no Moisés Lucarelli. Saída de bola, pontapé inicial com Fantasma. A equipe paranaense, o Operário, pontapé inicial com Paulo Sérgio ali no centro do gramado. A torcida já começa a cantar, empurrar a equipe da Macaca. Vai ser uma noite inesquecível aqui no Moisés Lucarelli. Vem comigo, torcedor da Macaca, aumenta o volume da CBN. É o sonsaço da CBN para você acompanhar em alto e bom som pra você. Aliás, você que está nos ouvindo aqui no Moisés Lucarelli, já pode acender a lanterna do celular aí, vai dando o seu recado, vai dando a sua mensagem. Apita o árbitro. Não, agora não. Volta lá, Bolaço, volta lá, que agora que ele autorizou 1 minuto de silêncio. Agora sim, apita o árbitro. Ponte Preta, Operário. Futebol, vamos CBN. Realmente ele havia apitado, né? Mas houve aquele protesto mais uma vez, os atletas em campo, né? Todo o silêncio ali. E já vai ter um cartão amarelo no banco de reservas da equipe do Operário. Tem gente reclamando, falando lá com o árbitro lá. E alguém já tomou amarelo lá no banco, viu, Adriana? Eu não consigo identificar aqui de longe quem foi. Ele apontou de longe o cartão para os reservas e para alguém, ou para alguém da comissão técnica, mas por causa da reclamação, alegando uma jogada mais dura aí do jogador ponte pretano para cima do Operário, que já cobra a primeira falta. Sai tocando a equipe do Operário, vem com a bola dominada no campo defensivo, começa ali pelo meio do gramado, foi pro goleiro reserva, viu? Foi pro goleiro reserva. Olha a Ponte. Na recuperação de bola vem com Fecinho aberto lá pelo lado esquerdo. Bota a velocidade, vem pro ataque. A Macaca chega o zagueiro por baixo para fazer o corte e bota para fora. Em alta velocidade a equipe da Macaca lá pela esquerda. Passamos o primeiro minuto de bola rolando. Sonzão da torcida. Que gostoso ouvir a torcida da Ponte cantando, empurrando a Macaca pra cima do Operário. Bola recuada ali no meio campo com Fábio Sanches. Toca a bola pro estreante da noite, o Matheus Silva. Já faz o domínio, abre pela direita. Trabalha a chegada com o Igor Formiga. De primeira já fez o passe com o Alisson. Se apresenta bem no campo de ataque. Tenta o passe, a devolução era pro Formiga. Chega por baixo a zaga pra fazer o quarto e bota pra fora. É Manuel que favorece a equipe da Macaca pelo lado direito. Igor Formiga tá na cobrança. Tocou no Nicolas. Na devolução a bola foi para fora, remessa manual agora para a equipe do Operário. Como é gostoso ver o estádio lotado, né? Hoje nós estamos aqui no Moisés Lucarelli. Como é bom, Gabi Castro, ver o estádio cheio, com a torcida pulsando, junto com o coração do atleta dentro do gramado. E que seja assim até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, porque essa torcida ela contribui muito para o rendimento dos atletas, ela transforma o estádio Moisés Lucarelli num ambiente muito ruim para os seus adversários, tanto é que, se a gente lembra, no passado recente, por volta de 2001, 9 meses sem perder aqui no estádio Moisés Lucarelli. Então sempre foi muito difícil ganhar da Ponte Preta aqui, com o estádio cheio nesta Série B, mais difícil ainda.
Toca a bola, a equipe do Operário vem pro câmera ataque, lançamento feito ali pelo meio, se estica todo por baixo, o Matheus Silva fez o corte, responde a equipe da Ponte Preta na saída com o Arthur lá pela esquerda, já faz o domínio, toca na bola, o lançamento foi feito, foi tocado por trás ali o Elvis, na primeira participação do Elvis, ele já foi caçado e a falta que favorece em cima, favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda, campo defensivo, 2,5 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, torcedor presente aqui e continua entrando torcida, tem muita gente entrando, muita gente chegando ainda aqui no Moisés Lucarelli. Fábio Sanches com ela lá no bico da grande área pelo lado esquerdo defensivo da Ponte Preta. Dá um tapa na bola, inverte a jogada com o Matheus Silva pela direita. Já recebe, domina, bola devolve lá atrás com o Kaique França. Aperta pra cima dele o Tomás Basto. Ele joga a bola com o Fábio Sanches lá pela esquerda. Adianta a marcação a equipe do Operário. Arthur vem com ela, aperta a canhota, bota a bola ali pelo meio. Era pro Elvis, buscava quem chega por baixo. Paulo Vitor corta, rouba a bola, tenta sair jogando, recupera a equipe da Macaca. Trabalha a equipe da Ponte Preta. Sai jogando mais uma vez ali com o Igor Formiga, recua com o Matheus Silva, o zagueirão fica com ela. E o Matheus Silva espigadão, cabeça erguida ali na zaga, Ponte Pretana. Espigadão, um porte de zagueiro bom, Gabi Castro. E subiu com o Ituano, né? Foi o capitão da equipe da Série C para o Campeonato Brasileiro da Série B, por isso que chamou a atenção do Cruzeiro, não teve tantas oportunidades e sendo titular agora com a camisa da Ponte. Toca a bola ali pelo meio, o Amaral tenta a inversão de jogada lá pelo lado esquerdo, chega para fazer o corte do meio do caminho, Paulo Vitor, sobra de bola com Kaique França, sai jogando a Macaca mais uma vez com o Matheus Silva, ele chama alguém próximo a ele, ninguém se apresenta, ele toca lá pela esquerda com o Fábio Sanches, Paulo Sérgio encosta para cima do Fábio Sanches, já rola a bola com o Arthur, lado esquerdo, campo defensivo, a Macaca vai trabalhando a bola, vai tentando chegar no campo de ataque, Amaral recebe a bola ali pela meia esquerda, devolve no Arthur, passou de primeira, Leonaldi toca na bola, mais uma vez, o Arthur bota ali pelo meio com o Alisson, já recebe a bola, faz o domínio, dá um tapa nela pela direita pro Igor Formiga, domina fazendo a finta, puxa pela meia, devolveu na ponta direita, Nicolas com ela, pintou cruzamento na área. Renier por baixo, bota pra fora, escanteio. É o primeiro do jogo e favorece a equipe da Macaca. Adri. Depois da jogada pelo lado direito, uma boa trama entre Igor Formiga e Nicolas. No cruzamento, o zagueiro do Operário não quis saber de brincadeira, colocou pra escanteio e é o estreante Elvis quem se prepara pra cobrança. Vem bola pra grande área, o Elvis tá ali, mão na cintura, já ajeitou a bola com carinho pra fazer o levantamento. Vem bola pra grande área, 4:40, vem comigo, torcedor da Macaca, levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça. Gol! Da Ponte! Ponte Preta! Do estreante! Com 5 minutos de jogo, ele bota a bola pra dentro e de cabeça. Matheus Silva, o zagueirão foi pra área, desviou de cabeça, botou pro fundo do gol. Está aberto o placar aqui no Moisés Lucarelli. Pra Macaca, pra explodir a torcida, pra explodir o coração do torcedor aqui no Moisés Lucarelli, pra incendiar a galera. Pra Ponte, nada pra equipe do Operário, Adriano Almeida. Um gol todo desenhado pelos dois estreantes da noite, porque o escanteio foi cobrado pelo Elvis, que começou a partida hoje pela primeira vez. O Arthur resvalou, cabeceou pra trás. E aí o Matheus Silva apareceu com um DNA de atacante, de cabeça, firme, para colocar para o fundo da rede e já dar uma tranquilidade ponte pretana. Os jogadores do Operário reclamaram impedimento. O VAR analisou e validou. Macaca bonito na frente, 1-0. E antes de validada, já vimos o replay aqui no nosso monitor, aqui na cabine da Gabi Castro, e já comemorávamos aqui o gol da Ponte Preta, Gabi Castro, 1-0. Começo ideal, né? Para a torcida ponte pretana, para a equipe, gol antes dos 5 minutos e você vê a qualidade de um jogador como o Elvis. Então uma cobrança de escanteio que não é baixo no primeiro pau, é no primeiro pau, mas é em cima. Veio o toque. Olha a Macaca, lançamento feito, segura aí Gabi, Arthur recebeu lá na ponta canhota, recebeu, dominou, levantamento, segundo pau, Alisson, no toque de cabeça, é falta, comete falta no meio da área. Olha que lançamento do Matheus Silva pro Arthur na ponta esquerda, Henry. Mas depois o Arthur teve tempo, teve espaço para levantar a cabeça e o Elvis foi à loucura, porque ele entrava na marca do pênalti.
E aí o Arthur resolveu colocar no segundo pau procurando o Alisson. Não foi a melhor opção, o volante da Ponte fez uma falta que vai ser cobrada pelo Operário. Gabi Castro, que começo. Que começo da Ponte. Você vê a qualidade que a gente sempre cobrava, né, nas rodadas anteriores, quando tem escanteio, quando tem falta, um pouquinho de capricho, tranquilidade, porque hoje em dia no futebol a bola parada ela decide partidas e com 5 minutos, cobrança do Elvis, toque de cabeça do Arthur e aí o estreante Matheus Silva, outro predestinado, com 5 minutos abre o marcador. Moisés Lucarelli tá pulsando. O Moisés Lucarelli tá pulsando. Ouça, ouça, ouça o torcedor da Macaca fazendo a festa. 1-0, a Ponte tá ganhando. 7 minutos e 50 deste primeiro tempo. Bola recuada lá com o Fábio Sanches. Recua com Kaique França. Sai jogando a equipe da Macaca no campo defensivo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Sai jogando a equipe do Operário pelo lado esquerdo com o Renier. Toca na bola, vem para o campo de ataque. Silvinho domina, dá um tapa nela para o Bastos. Ele faz o domínio, cai ali, recebe falta, leva vantagem a equipe do Operário, mas o árbitro agora para, anota a falta, o árbitro está parando o jogo. Quem sentiu foi o Alisson. Ele comete a falta e ele quem fica sentindo, é isso, Adriana? O Alisson tá no 220 aqui, agora até pedindo desculpas pro árbitro, porque na tentativa dele de chegar ao ataque no lance anterior, ele também fez uma falta que dá para perceber imprudência, né, desnecessária. E agora, mais uma vez, ali no meio-campo, uma falta dura, desnecessária também. O Operário se prepara para a cobrança, a Macaca vai vencendo. É falta que favorece a equipe do Operário. Tomás Bastos está na cobrança ali perto da canhota, ali pertinho da linha divisória do campo. Ele faz a cobrança, faz o lançamento errado no meio do caminho. Quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Amaral. Toca na bola, perde mais uma vez o Alisson. Vem Tomás Bastos com ela na perna da canhota, faz a abertura pela esquerda. Fabiano carrega, busca a linha de fundo, vai para cima dele o Igor Formiga. Falta! O Igor Formiga acaba atropelando o Fabiano, cometendo a falta ali pelo lado esquerdo, Adriana Almeida. Não é do Igor Formiga o forte na marcação. E agora ele pegou em cima mesmo do Fabiano, lateral esquerdo do Operário, que já deixou a bola, não vai fazer a cobrança. O Formiga até argumentou, mas foi falta. O Operário vai lançar a bola para a área da Ponte. 9 minutos e 40, é falta para a equipe do Operário pela esquerda. Tomás Bastos e Silvinho, os dois estão ali na cobrança da falta. É quase um escanteio, um pouquinho mais aberto ali pelo lado esquerdo. Barreira sendo colocada com dois jogadores, o Fecinho e também o Igor Formiga em cima da linha lateral da grande área. Todo mundo lá no meio da área. Autoriza o árbitro a cobrança. Tem Tomás Bastos e Silvinho, ambos na bola na cobrança pelo lado esquerdo. Vem bola para a grande área. 10 minutos, o toque CBN marcando. Tomás Bastos, levantamento feito, sobe Arthur de cabeça para fazer o quarto tiro, o perigo. A bola tá viva na grande área daqui pelo gramado. Quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Amaral. A bola volta ali pelo meio, briga pela bola, chega mais uma vez para fazer a proteção. Venha mais uma vez o Operário para o campo de ataque, toma o corpo à frente ali, o Alisson, ele vai empurrado, ainda toca de calcanhar na bola ainda, mas a falta anotada é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Vamos girar, tempo e placa do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e 40 de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo. Moisés Lucarelli, é a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca, Matheus Silva de cabeça, 5 minutos. Operário. Nada para a equipe do Operário. Central da bola, Fábio Scheibe. O resultado, a Ponte Preta está chegando à 12ª colocação com 25 pontos. Foi o 14º gol da Macaca na competição. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli. E a Ponte já vem pro campo de ataque mais uma vez, hein? A Ponte já vem trabalhando ali, tem um arremesso manual com o Igor Formiga. Ele faz a cobrança, recebe a bola de volta, o Silvinho encosta a marcação, ele faz a finta do primeiro, escapou do segundo, adiantou demais a bola espirrada, vem Fábio Sanches, devolve a bola no campo de ataque, lá na ponta canhota, quem corre é Fecinho, corre com ele lá pela direita, o Luciano Mendes. Chega na frente dele, o zagueiro faz o quarto lateral ali, toca na bola, sobra de bola com o Leonaldi, devolve com o Arthur, a Ponte trabalha no campo de ataque, levanta o torcedor, que canta, que não para, que fica o tempo todo empurrando a Macaca para cima do Fantasma.
bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe da Ponte lá pela esquerda. Arthur tá na cobrança, ele faz o arremesso e joga no Leonaldi, faz o domínio, devolve ele pelo círculo central do gramado com o autor do gol estreante da noite, Matheus Silva, zagueirão, toca pro outro estreante, o Elvis já domina, faz abertura pela direita com o Igor Formiga, rola a bola com o Alisson, se apresenta na ponta direita, vai pra finta, tem a finta, não, Fabiano faz o corte, sai jogando errado o Silvinho, adianta demais a bola, vem o Alisson, ele faz o corte, mais dá de presente pra equipe do Operário, pintou o lançamento, Paulo Sérgio lá na ponta direita, recebe Fábio Sanches, encosta pra cima dele, a torcida pega no pé do Paulo Sérgio, o Fábio Sanches vai pra cima, ele carrega a bola, faz a finta, jogou lá mais pertinho da lateral do campo, quem chega pra cima ali, o Luciano Mendes, chega o zagueirão da Ponte por baixo pra fazer o corte, rasga o Arthur, dá o bico na bola, tira o perigo da área, na briga pela bola, o Nicolas, a bola foi pra fora, o arremesso para a equipe do Operário, já cobrado, o jogo é quente, o jogo é tenso aqui, do Moisés Lucarelli, trabalha a bola mais uma vez lá pela direita, quem trabalha por ali é o Thales, bota no campo de ataque, faz o lançamento, o Ricardinho não acha nada ali pelo meio campo, quem faz o quarto é o Amaral, agora volta no Ricardinho, já faz a abertura lá pela direita com o Luciano, pintou cruzamento na área, Silvinho faz o domínio, da ponta esquerda, pertinho da lateral do campo, ele recebe domínio, encosta a marcação do Formiga, ele rola com o Fabiano, perto da canhota, levantamento da grande área, subiu a zaga para fazer o corte. No primeiro pau foi lá em cima o Matheus Silva, fez o desvio, ela sobra com o Operário, outro levantamento na área, sobe Leonaldi de cabeça para fazer o corte, sai jogando a ponte, pinta a saída de bola rápida da Ponte Preta, o Elvis fica com ela, bota o corpo na frente do Silvinho, ali é dois rechonchudinho, né? Pega o Elvis, faz o domínio, botou o lançamento lindo na ponta esquerda, Nicolas vem com ela, invade a área, carrega, encosta o marcador, puxou pelo meio, preparou, bateu, explodiu na zaga, a bola voltou, pega Vanderlei, puxou pelo meio, se ele dá outro corte, ele deixa o zagueiro Thales caído de bumbum no chão e fica na cara do Vanderlei, Adriano Almeida. Faltou esse último drible, ou também tocar pro Fecim, que entrava, tava marcado, tava muito bem cercado, mas era uma outra opção. Não deu certo, mas a Ponte tenta vir de novo. Vem Ponte Preta pro campeonato, opa! O Igor Formiga caiu ali no encontrão que teve com o Silvinho. O árbitro vai chamar a atenção ali do jogador da equipe do Operário e também do banco de reservas ali. O jogo tá quente, o clima tá tenso, Gabi Castro. A Ponte Preta não pode entrar nessa pilha, hein? Não pode. Tá ganhando o jogo, tá fazendo uma boa partida, jogo aberto, jogo movimentado. O Operário não sentiu gol, tem uma boa equipe, bem compactada. Então, Matheus Costa conseguiu compactar essa equipe do Operário. E o Nicolas, movimentação no ataque. Interessante, viu? Ora pelo lado direito, agora o Elvis lançou ele pelo lado esquerdo. Não joga como centroavante, flutua nesse ataque Ponte Pretano. Olha, o VAR não pode interferir nesse lance, mas foi na cara do quarto árbitro. O Silvinho deixa o ombro no rosto do Igor Formiga sem bola. Por isso que o Igor caiu. Pois não, Dri? E esse lance motivou muita reclamação do banco da Ponte Preta. O árbitro mostrou cartão em direção ao banco. Num primeiro momento até achei que seria para o técnico Hélio dos Anjos, que tá pendurado, mas não. A meu ver, aqui a distância, cartão pro Wesley, daqui a pouco eu confiro. Vem Operário pro campo de ataque, bola rolada pra trás, preparou a batida, furou! A sobra de bola, batida pra fora! Vou falar baixinho, hein? Só pra você que tá ouvindo a CBN acompanhar, hein? O Tomás Bastos, ele deu uma furada cinematográfica, Adriano Almeida! Furou, porque poderia finalizar, tentou aquele chute forte pra colocar na rede e não deu certo. Uma furada daquelas de comédia mesmo, melhor pra Ponte, que já vai cobrar tiro de meta e vai vencendo 1-0. E a bola acabou tocando no braço ali do Tomás Bastos quando ele cai. Ele deu uma furada. Ô Gabi. O camisa 10 era pro empate. O camisa 10 furou uma dessa na marca do pênalti. E ele sabe finalizar, viu? Muito. Principalmente de fora da área. De dentro da área a gente viu que não é o forte dele. Verdade. Galera, não vão deixar ele chutar de fora da área, então. Dentro da área pode dar um pouquinho mais pegar um pouquinho mais leve. Brincadeirinha. 16 minutos, é o primeiro tempo, 1-0. A Macaca tá ganhando, vem Ponte pro campo de ataque, Fecim, recebe a bola lá na linha de fundo. A marcação foi pra cima dele, chega por baixo, o Thales faz o corte. Tem a marcação em cima dele. Opa, olha só o Nicolas. O Nicolas baixou o espírito do Luca dele ali. O Luca que faz dessas ali, vai pra cima no carrinho pra fazer o corte. Faz sua frente aí, Dri. Cortou e depois vibrou muito, né? O Nicolas, que tá sendo um jogador muito voluntarioso e ganhou aí essa disputa pelo ataque Ponte Pretano. E já que você falou do Luca, Cabela, a assessoria de imprensa Ponte Pretana confirmou que hoje, mais uma vez,
ele ficou fora por uma lesão no adutor da coxa esquerda, mas na segunda-feira ele começa o processo de transição, ou seja, o Luca tem alguma condição, talvez, de ficar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o CRB. A questão também é que é fora de casa, então ainda não dá para cravar que o Luca vai conseguir ultrapassar essa transição até viajar com a delegação na próxima quarta. Exatamente. 17 minutos de informação, tem gol na parada aí, Fábio Scheibe. Em Novo Horizonte, o Vila Nova vai deixando a última colocação, a lanterna no campeonato, com um gol de Neto Pessoa. Agora, Novo Horizontino 0, Vila Nova 1. Toca a bola na equipe do Paraná, a equipe paranaense do Operário. Suba de bola ali com o André Lima pelo meio. Já despacha lá pela ponta direita. Quem recebe lá na ponta direita. Lá do outro lado, quem recebeu por ali foi Paulo Vitor. Faz o domínio, puxa pelo meio, ajeita na perna da canhota. Levantamento! Longe do gol, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Gabi Castro, você que é um profundo conhecedor de arquibancadas. Vamos chegar a 10 mil aqui hoje ou vai dar o número que você disse aqui? Próximo dos 10 mil. Próximo dos 10 mil? Próximo dos 10 então, mil. Esse número aqui tá furado. 8779? Acho que tá um pouquinho mais do que isso. Um pouquinho mais. O Gabi falou pra mim que ia dar 8.779 torcedores hoje aqui no Moisés Lucarelli. Você acha que vai passar isso? Nos aproximamos dos 9 mil, acredito. Dá um abraço pro Carlão de Freitas, grande Carlão. Tá treinando o hino da Ponte nesse final de semana pra cantar na segunda-feira, se passar de 10 mil aqui hoje. Ele falou que se é o desafio dele. Se passar de 10 mil... por isso que ele me falou, ele me mandou um áudio que ele estava treinando na casa dele, é isso então. Exatamente, Carlão de Freitas está treinando, se passar de 10 mil, ele canta o hino inteirinho da Macaca na segunda-feira no CBN Esporte, segunda edição. Certo, Carlão? Um abraço para você aí. Tá aí com a família, acompanhando a CBN. Segunda-feira a gente bate um papo mais sério, mas vai treinando aí, viu, Carlão? O Bolacha já separou lá o playback do hino para você cantar, tá bom? Tá tudo armado, tudo pronto. Só falta sair aqui os números dos torcedores aqui essa noite no Moisés Lucarelli. 19 minutos, é o primeiro tempo, 1-0, Macaca tá ganhando. Trabalha a série bola, a equipe do Operário toca na bola, vem pelo lado esquerdo o Renier, já toca na frente, faz o lançamento pela ponta canhota. O Bastos recebe por ali, faz a finta, puxa no meio, toca na bola, Silvinho se estica para fazer o domínio, escapa da marcação, volta com o Tomás Bastos, o Alisson dá um biquinho na bola, tira dali, bota mais atrás, quem chega por ali para ficar com ela é o André Lima, já devolve no Silvinho, tenta a armação ali pelo meio, atrapalha a chegada no campo de ataque, girou o corpo bem, Paulo Vitor abriu pela ponta direita, devolve lá na linha de fundo, Paulo Vitor tentava o cruzamento, a bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Adriano Almeida. O Leonardi fechou por ali e não deixou o cruzamento que vinha pelo lado direito, a bola bateu novamente no jogador do Operário, saiu o tiro de meta para o Kaique França, que está sem pressa nenhuma nesse momento. Galera presente aqui, tá ouvindo a CBN aí no celular? Tá ouvindo o somzão da CBN aí? Dá um sinal aí com a lanterna do celular. Daí, aê, lá tem uma galera, lá tem outro lá em cima, obrigado. Pode acenar assim pra gente aí com o celular aí, obrigado, gente. Muita gente, olha só, tem mais um lá pelo lado esquerdo, lá no fundo lá, outro aqui no meio, outro lá em cima. Obrigado, gente. Bota o somzão da CBN pra galera ouvir aí. Vem Macaca pra cima com o Arthur lá pelo lado esquerdo, ele faz o domínio, gira o corpo, recua com o Elvis já faz o domínio, inverte a jogada, encontra o Igor, Formiga livre de marcação, domínio do peito com categoria, coloca no gramado, prepara o cruzamento, vem bola pra grandeira, sobe Fabiano de cabeça para fazer o corte. Sobrou com o Amaral, a batida para fora do gol! De perna canhota, bateu colocado, canto direito alto do Vanderlei. Ela foi para fora, mas passou perto, quase o segundo da Macaca, Adriano Almeida. Bateu muito bem na bola agora o Felipe Amaral. Ele chutou consciente, aquele chute forte, porém colocado. Ela passou muito perto do ângulo direito do goleirão Vanderlei do Operário, que agora tenta cobrar o tiro de meta, mas parece não ter muita opção. A Ponte vem na marcação. 21, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas.
Bola enfiada no ataque ali pro Fecim, recua com o Vanderlei, se enroscou o Vanderlei com a bola, tenta, sai jogando, consegue lá pela direita, 21,5. É o primeiro tempo de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli, 21ª rodada. Toca a bola, Ponte Preta, bola rolada, Fecim na cara do gol, preparou, bateu o rasteiro pra trás, a bola espirrada, chega o zagueiro. E agora o Bandeiro levanta o instrumento que está impedido. Parabéns, senhor Felipe Alan Costa de Oliveira. Mineiro, tranquilo, sossegado. 21,50, o placar CBN está assim, ó. Um para Macaco, Matheus Silva, estreante, zagueirão de cabeça, marcou a 5. Um para Macaca. Operário. Nada para a equipe do Operário, central da bola, Fábio Chaime. Pela Série A do Brasileirão, o Corinthians empatando com o Botafogo por 0-0. Mais cedo, o Goiás fez 1-0 no Curitiba e o líder Palmeiras fez 2-1 no Ceará, fora de casa. Futebol Globo CBN. Gabi Castro, metade do primeiro tempo, conta pra nós, tá gostando do jogo? Tô gostando do jogo e foi importante este chute do Amaral recentemente, porque o Operário estava começando a gostar do jogo, começando a controlar, então foi importante essa finalização da Ponte, chegar ao ataque e não deixar o Operário gostar do jogo. Se possível, tentar ficar mais com a posse de bola, com o Elvis, Fecim tá bem na partida, o Alisson, como sempre, né, brigando muito defensivamente, chegando ao ataque. Gosto do jogo, muito movimentado até aqui, Cabela. O Renier deu uma espanada, hein, Dri? Escanteio pra Macaca, hein? Nossa, que espanada, viu, Cabela? Tentou dominar e não dá. Falar que o Nicolas estava na marcação, tava, mas essa bola dava para ele dominar bonitinho. Ela correu dele, escanteio pra Ponte, é o Elvis na bola. De novo o Elvis na cobrança, segundo escanteio no jogo. Pintou, levantamento, segunda trave. Passa por todo mundo, sobra com o Fecim. Lá pela esquerda ele já carrega. O Tomás Bastos encosta na marcação. O Fecim recua com o Arthur. Ali pela meia esquerda. Pintou, levantamento na área. O Alisson saiu de trás, tocou fraquinho na bola. Recuou pro Vanderlei. Ele saiu de trás, não tinha impedimento. Saiu na barba do Vanderlei. Desperdiça o gol mais feito do jogo, Adriano Almeida. É aquele lance fruto de treinamento. O Arthur encontrou o Alisson de uma maneira muito bonita. O Alisson agradeceu umas 3 vezes pelo passe. Talvez se ele fosse de cabeça conseguiria ser mais incisivo nessa bola, mas ele tentou dar aquela chapada e, como você bem disse, só recuou para o goleiro. É, galera tá mandando mensagem aí no 991869070. Diz aí, Fábio. Pois é, Cabelo, tô aqui no WhatsApp, viu, Cabelinha? Ô, Julião! Opa. Chega mais, Júlio Nascimento. Tô na área, 991869070. Abraço pra Marildo Breni, em Hortolândia. Pra cima, Ponte. O Renato, lá de Sumaré, grande Renato do Majestoso, ligado na CBN, gente boa demais. Um abraço aqui pra rapaziada também no YouTube, o Emerson Santana, Cristiano Salvione, o Almeida Correia. Todo mundo comemorando a vitória parcial da Macaca, Cabela. Que legal, que bacana, continue interagindo conosco aí, vai mandando seu WhatsApp no 991869070, também pelo YouTube da CBN Campinas e também do Esporte CBN Campinas. Vem bola pra área, passa por todo mundo, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Operário. 1-0, a Macaca tá ganhando. É outro time da Ponte essa. É outra Ponte Preta, né, o Gabi Castro? É porque agora tem qualidade, Cabela, para poder trabalhar mais essa bola, né? Já tem entrosamento, então aquilo que a gente falava no primeiro turno, principalmente nas 10, 12 rodadas, era uma equipe que estava em formação ainda, que tinha muitos problemas técnicos, e aí o Hélio dos Anjos, com a chegada, consertou defensivamente a equipe com os 3 zagueiros. Hoje, mesmo com 2 zagueiros, a equipe do Operário não deu um chute ao gol. Ele fica com essa bola no meio campo, mas peca muito no ataque. E agora tem qualidade do Elvis, tem o Fecim, tem uma movimentação no ataque, tem a lesão do Luca, artilheiro, que é um jogador importante. Então, neste segundo turno, é uma outra Ponte Preta, e muito melhor. Tem falta que favorece o Operário, ele pelo ciclo central do gramado, chega André Lima para fazer a cobrança, ele toca na bola com Paulo Sérgio, que vem buscar o jogo pela intermediária, ajeita na bola, aperta na direita, rola a bola com Fabiano, puxou pelo meio, devolveu no Paulo Sérgio, tá aqui no meio campo, Paulo Sérgio, já pintou o lançamento, buscou o Ricardinho, subiu o Fábio Sanches de cabeça para fazer o corte, vem pelo meio o Alisson, brigando pela bola, leva a melhor equipe paranaense, Tomás Bastos, toca ali, toquinho de letra pro Silvinho, Silvinho rola com Paulo Sérgio, devolve no Silvinho, Silvinho faz domínio, o Alisson, chega por baixo, travando, ela sobra com Tomás Bastos, devolve no Silvinho, ajeita a bola, aperta a direita, foi pra tabelinha, chega por baixo a zaga da Ponte. E o árbitro marca a falta do Formiga e dá cartãozinho pra ele, viu, Adriana? O cartão foi pela reincidência. O Formiga de novo reclama com o árbitro. Ele já tinha feito uma falta dura no comecinho do jogo. O árbitro já tinha dado aquela conversa rápida e agora mais uma falta dura, amarelado o Igor Formiga, que não estava pendurado.
O Operário tem falta perigosa para cobrar, é o Tomás Bastos quem se prepara. Foi feito, teve um encontrão ali, na verdade, ali, né? Era o Igor Formiga que estava na bola e também me parece que era o Amaral, né? Que estava no lance ali, né? Os dois chegaram juntos ali, cometendo a falta. Tem falta, vai levar perigo, a barreira está sendo colocada em cima da linha da grande área. O Tomás Bastos está ali de perto da canhota para fazer a cobrança. E o Formiga foi amarelado. Amarelinho pro Formiga. É o primeiro amarelado do jogo. É falta que favorece a equipe do Operário. É pelo lado esquerdo, Tomás Bastos ajeitou a bola com carinho ali na perna da canhota. Tá preocupado, Kaique França. Todo mundo em cima da linha da grande área. Autoriza o árbitro a cobrança da falta. É falta para a equipe do Operário. Torcedor da Ponte Preta apreensivo. Aqui no Moisés Lucarelli. Autoriza o árbitro Tomás Bastos. Perto da canhota. O camisa 10 da equipe do Operário. A batida longe do gol. Longe do gol, só tiro de meta, Adriano Almeida. Eu tinha expectativa de que ele ia cruzar essa bola para a área. Os dois zagueiros mais altos do time estavam por lá e aí ele tentou o ângulo. Para sorte da Ponte, melhor para a Macaca, que já cobrou o tiro de meta. Vem para o campo de ataque, lançamento feito, a bola não chega do Nicolas. Lá atrás a bola chega da zaga da Ponte Preta, que faz o corte, é o Matheus Silva. Esticado ali pelo meio, vem na briga, a bola sobrou pelo meio, no trabalho ali o Paulo Vitor, recua com o zagueiro Thales, que já bota lá pela direita com o Luciano Mendes, despacha no campo de ataque, o Arthur responde para a equipe da Macaca, o Elvis faz o toque de primeira. O Nicolas, ele tentou correr para receber na frente, a bola ficou ali no meio do caminho. A zaga do Operário faz o corte, sobe, desce a bola, Fabiano domina, coloca no gramado, sai carregando pelo lado esquerdo, tem marcação do Alisson para cima dele. Ele fez o toque curtinho com o Silvinho, tenta a tabela por baixo, vem o Amaral para fazer o corte. O Amaral, ele se estica, bota a bola para fora e arremesso manual que favorece o Operário. Diga, Gabi. Agora é impressionante que o Alisson tá correndo na partida, viu? Onde você olha no campo, o Alisson tá. Se a Ponte tá no ataque, o Alisson tá perto da bola. Se o Operário tá no ataque, o Alisson tá na defesa. É impressionante o volante Ponte Pretano. Aliás, o Alisson, Leonaldo e Amaral nesse meio campo da Ponte Preta são três leões que agarram e não soltam. Exatamente. É difícil para o adversário. Toca a bola, a equipe do Operário da saída, o Arthur faz a pressão, bota a bola pra fora, arremessa manual pro Operário, é lá pela direita, tem pressa o Luciano Mendes na cobrança, ele já busca alguém pra fazer o passe, é pro Paulo Sérgio, recebe em cima da linha divisória do gramado, toca ali pelo círculo central do gramado com o Tomás Bastos, o Alisson fez o corte. A bola pegou uma força, foi lá na linha de fundo. O Vanderlei, ele estava caminhando em direção à marca do pênalti. Quando a bola sobe e vem em direção ao gol ali, ele volta para baixo do gol, Adriana. Que susto! Ah, é, né? E quando a fase não é boa, como no caso do Operário, que vai completando o 6º jogo sem vencer, todo cuidado é pouco. A gente sabe porque a Ponte já passou também por esses momentos em que nada dava certo e aí tudo conspirava contra. Pelo menos as coisas mudaram e agora estão indo a favor da Macaca, que vai vencendo 1-0. Sai jogando ali pelo lado direito de ataque da equipe do defensivo da equipe do Operário. O Arthur antecipa ali cometendo falta. Sai jogando o Operário da cobrança de falta. O Alisson aperta na roubada, ela sobra com o Elvis. O Elvis busca alguém para fazer o passe. Deu um passe pro Nicolas. Recebeu, dominou, devolveu o Alisson. Fitou, é pênalti! Pênalti pra Macaca! Jogadaça! Jogadaça! O Elvis lança Nicolas deixa curtinho pro Alisson. Ele dá uma finta de letra pra cima do zagueiro. O zagueiro não tem outro recurso a não ser cometer pênalti pra cima do Alisson. É pênalti pra Macaco. O Elvis já pega a bola, Adriano Almeida. O Gabriel Castro falou. Ele está em todo lugar. E agora ele estava dentro da área. Pra dar aquele corte seco. Se ele corta e bate, o gol seria muito provável. Mas aí o Thales estava no meio do caminho, fez o rapa, o juiz estava em cima do lance, nem precisou de VAR nem nada. E é o Elvis, o outro estreante da noite, é quem pode fazer o segundo gol da Ponte ainda antes da meia hora, com meia hora de jogo. Elvis se prepara para a cobrança. Elvis já botou a bola na marca da Cal. Vanderlei tá catimbando, experiente, foi lá, toma água, pega a toalha, enxuga o rosto, tá fora do gol ainda. O árbitro Felipe Fernandes de Lima vai lá conversar com o goleiro da equipe do Operário. Agora sim ele vai se dirigindo ao gol. O Elvis também é experiente, né? Tá ali esperando o posicionamento do goleiro para fazer a cobrança da penalidade. E o torcedor já tem várias câmeras ligadas no celular para filmarem a cobrança de pênalti da Macaca. Quem sabe o segundo da Ponte. Aumenta o volume aí, torcedor da Macaca. Aumenta o volume do somzão da CBN, vem comigo. É pênalti pra Ponte.
E o árbitro leu uma cartilha inteira pro goleiro Vanderlei. Não precisa, ele já conhece, Adriana. Tá rezando uma missa, principalmente com relação a adiantar, avisando que vai voltar a qualquer irregularidade. E agora ele faz isso também com os jogadores. Dá de olho pra ninguém invadir, porque senão ele tá doidinho pra mandar voltar o pênalti, viu, Cabela? Ele tava na reunião lá com a comissão de arbitragem da CBF, deve ser isso, viu? Tá esperando o VAR, viu? Tá esperando o VAR. Será que tá esperando o VAR? Agora ele bota a mão ali no ouvido em posição de Zé Rico. Ele tá ali, ó. Esperando o árbitro, a decisão do VAR para a cobrança do pênalti. Vanderlei vai lá catimbar com o Elvis. O Elvis é baixinho perto do Vanderlei ali, ó. Torcedor, o torcedor fica impaciente, né? O árbitro manda o Vanderlei lá embaixo da trave. O Vanderlei foi lá, já tirou a bola do lugar. Que coisa, que catimba, hein, Adriana? Fez sinal de confirmação. Eu não consigo entender por que de tanta demora, porque pra mim o pênalti foi claríssimo e já faz mais de 2 minutos que ele foi marcado e ainda não foi cobrado. Eles estão consultando, Cabela, se teve um toque de mão do Nicolas e aparentemente não foi suficiente para ter sido uma falta, por isso que o pênalti será confirmado. Tudo liberado, autorizado a cobrança do pênalti, Elvis da bola. Elvis para a cobrança do pênalti, correu pra bola, parou, bateu, pega o goleiro, a bola volta, Elvis de cabeça, pega Vanderlei. Desperdiça a cobrança do pênalti, a equipe da Macaca, Adriana Almeida. O Elvis cobrou do lado direito do Vanderlei. O Vanderlei foi muito bem. E aquela cobrança a meia altura, em que o goleiro, quando cai, aí fica muito fácil se acerta o canto. Foi o que aconteceu. E a bola do Elvis também não foi com tanta força assim. Por isso, desperdiça a chance de fazer o 2-0 à Ponte. Pegou mal na bola o Elvis. Pegou mal na cobrança do pênalti. O árbitro tá parado ali. Será que o Vanderlei mexeu? Será que o Vanderlei mexeu? Olha lá. Vai voltar o pênalti. Vai voltar o pênalti. Mexeu o Vanderlei. Vai voltar a cobrança do pênalti. Vai o Elvis de novo lá pra cobrança da penalidade. Os jogadores vão pra cima do árbitro. O VAR mandou voltar o pênalti do Adriano Almeida. Mandou voltar entendendo a invasão do Vanderlei. O Vanderlei fala não, não e não, vai à loucura. Todos os jogadores do Operário cercam o árbitro. Mas é aquilo, né? O Vanderlei repôs a bola e foi nesse meio tempo que o VAR analisou. E aí já informou aqui pelo fone do árbitro que é preciso mandar voltar a cobrança. O clima que já estava meio quente no gramado vai ficar ainda mais. O Vanderlei vem aqui no meio do campo reclamar. Os jogadores do banco de reserva falam com o quarto árbitro. Os do gramado cercam o árbitro da partida. Olha, sinceramente, Gabi, eu achei que o pé do Vanderlei ficou na linha. Pelo menos um pé, de acordo com a regra, um pé precisa estar na linha. Foi invasão do Cabela. Interpretou é que houve invasão, será 2 invasão. Oi, Júlio. Oi, Júlio. 3 jogadores do Operário invadiram no momento que o Elvis estava chegando na bola, por isso o pênalti será cobrado novamente. Beleza, maravilha. Eu olhei o goleiro, não olhei a invasão, é verdade. São 3 jogadores: Fabiano, Renier e o Paulo Vitor, se eu não estou enganado. Ou é o Tomás Bastos. E aí eles dividem a bola com o Elvis, porque se eles não invadem, a bola sobraria para o Elvis, então teve uma interferência. Então, de acordo com a regra, o pênalti precisa ser voltado realmente. E o Silvinho fica fazendo o sinal do VAR e aplaudindo ali o auxiliar. A Adriana tá bem próxima aí, tá vendo isso, Adri? Os jogadores do Operário aí, o Silvinho é o mais exaltado. Agora o Vanderlei também argumenta e o Fabiano. Os outros jogadores do Operário já todos aí, vamos dizer, concordando com a marcação. Reclamam ainda um pouco, Paulo Sérgio, mas o Elvis se prepara e vai cobrar em instantes. Pois é, subiu um cartãozinho ali para o jogador da equipe do Operário. Daqui a pouco a Adriana confirma. Já estamos com 35 minutos e meio. O pênalti aconteceu antes dos 30. Paulo Sérgio, cartão amarelo para Paulo Sérgio, camisa 9. Mais um então, são 2. Que demora, hein? Que demora, hein? Que demora. Na cobrança do pênalti, Vanderlei catimba. O Elvis está ali na meia-lua da grande área. Se eu sou o Hélio dos Anjos, ô Gabi, eu falo assim: Matheus Silva vai lá e dá um bico na bola. Enfia o pé naquela bola lá, que a noite é sua. Ou pro Elvis fazer isso, né? Ou pro Elvis fazer isso. Dá um bico nessa bola aí. 36, vou gritar gol de novo, hein? Vou gritar gol de novo, hein? 1-0 a Ponte, já gritei gol do Matheus Silva, correu o Elvis pra bola batida! Gol
Elvis, a 36 minutos cobrando pênalti. Elvis, agora sim, ele enfiou o pé na bola, estufando a rede, abrindo 2-0 da Macaca neste primeiro tempo, levantando o torcedor aqui no Moisés Lucarelli. O torcedor que ficou em dúvida, que estava do lado de fora, vai começar a entrar porque a Ponte faz 2-0 para cima do Operário, Adriano Almeida. Uma bomba, não quis saber de escolher canto não. Dessa vez o Vanderlei caiu pro lado esquerdo e aí não deu certo, porque o Elvis mandou forte do lado direito, um pouco mais pra direita, e saiu pra explodir com a geral. Festa bonita no Majestoso e a Macaca 2-0 na frente. 37 minutos e meio, tem falta pro Operário ali pela esquerda agora, hein? A falta pro Operário é pela esquerda, vai todo mundo lá pra dentro da grande área. Tem gol da rodada, o Fábio Chaib já informa daqui a pouquinho. Depois da cobrança da falta, é falta quem favorece o Operário, lado esquerdo. Silvinho na cobrança, vai ele pra bola, perto da direita, levantamento da grande área, desvio! Kaique França! Ele só acompanha, a bola vai pra fora, é tiro de meta, que favorece a equipe da Macaca. Diga, Fábio Chaib, central da bola, tem gol! Pela Série A do Brasileiro, o Corinthians faz 1-0 contra o Botafogo em Itaquera, gol de Mosquito. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, você tá me ouvindo aí, Carlão? Manda um zap pra mim aqui se você tá treinando, porque eu não sei, cara. Eu acho que você vai cantar o hino segunda-feira, o hino da Ponte, hein? Recupera a bola aqui pelo Operário, vem pro campo de ataque aqui pela esquerda. O Tomás Bass faz uma graça, chega o Alisson pra acabar com a festa, bota pra fora. Manual que favorece a equipe do Operário. Ó o Ricardinho brigando com o Gandula ali. Ricardinho tá brigando com o clima é tenso. O clima é tenso no gramado. O Fabiano vai na cobrança com as mãos, ele joga ali pelo meio, o Paulo Sérgio tenta a tabela. Ô Igor Formiga, ele deu um bicão na bola, a bola subiu lá no 15º andar, o Alisson conserta, ela sobra pelo meio com o Ricardinho, recua lá na zaga com o Thales, círculo central do gramado, fez a fita pra cima do Elvis, cuidado aí, Thales, faz o lançamento no campo de ataque, chegou o Alisson! Pra fazer o corte, bota pra fora, Fabiano tem pressa, faz a cobrança com as mãos, joga no Silvinho, jogão, hein, jogão de bola nessa noite, você acompanhando pela CBN Campinas, Sãozão da CBN Campinas, sobra de bola ali com o Thales, círculo central do gramado, faz a abertura lá pela direita com o Luciano Mendes, ele puxa pelo meio, o Elvis está na marcação, ele recua com o Thales novamente pra ficar com ela, o Gabi já vai falar do segundo gol da Ponte, não parou o jogo, não para a bola, toca a bola ali pelo lado direito, esquerdo defensivo, ali com o Renier, vai tocando ali a equipe do Operário, enquanto uma saída, volta pelo meio, a Ponte recupera a bola, no corte feito lá atrás do Amaral, sobrou com o Nicolas, invadiu a área, puxou de um lado, de outro, carregou, preparou, bateu, explodiu no zagueiro, foi pra fora. Escanteio que favorece a equipe da Macaca, é pela direita, Adriano Almeida. Numa ligação direta, originada por uma roubada de bola no meio campo, essa bola veio pro Nicolas. E aí a defesa do Operário se recompôs, ele tentou na jogada individual, não conseguiu, mas a Ponte tem mais um escanteio, de novo, de onde começou o primeiro gol, com a cobrança dele, Elvis. Elvis vai lá, sem muita pressa para fazer a cobrança. O Elvis, já 40 minutos, você ouviu o toque CBN marcando. 40 minutos este primeiro tempo. Eu acho que nós vamos a 52, 53, eu acho, viu? Por aí esse primeiro tempo. Escanteio do Elvis na bola, perto da direita, levantamento da marca do pênalti, sobe o zagueiro para fazer o corte. A bola vai sobrando, o Nicolas, o Leonaldo toca na bola, toca com o Elvis, devolve o Leonaldo, ajeita na perna da canhota, toca com a direita, lá atrás o Formiga, o último homem, ponto de pretano, já trabalha com o Arthur, tá pela meia direita, abriu com o Elvis de primeira, passou na linha de fundo, o Alisson chegou, cruzou, rasteiro, zagueiro, furou, pegou mal, vem Ricardinho para fazer o corte, sai jogando, adianta demais a bola, Amaral chega, cometendo falta e vai tomar cartão amarelo, o Amaral, Adriano Almeida. Merecido agora, porque o Amaral foi com uma força desmedida para cima do ex-bugrino Ricardinho, deu um choque muito forte, o Ricardinho até ficou alguns segundos paralisado no gramado. Amarelado, Felipe Amaral da Ponte. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br.
Sobra de bola ali com o Matheus Silva, cortou bonito, mas sai tocando errado o Leonardo, ela sobra com o Tomás Basso. O Leonardo briga pela bola, o Matheus Silva vai pra cima, comete falta para o jogo. 5 central do campo é falta para a equipe do Operário. Gabi Castro, 2-0 para Macaca, agora 41 do primeiro tempo. E é uma Ponte Preta praticamente fatal quando ela chega no ataque, né? Das 3 bolas que foram ao gol, 2 entraram e uma o Vanderlei fez a defesa no chute do Amaral. Então é uma Ponte Preta ofensiva completamente diferente do que a gente viu neste Campeonato Brasileiro da Série B. Só que neste momento, Cabela, precisa tomar cuidado, porque a Ponte está cometendo muitas faltas. O árbitro já deu o cartão amarelo para o Igor Formiga, já deu o cartão amarelo para o Amaral, então eu tenho certeza que no intervalo o Hélio dos Anjos vai conversar muito com a rapaziada e pode fazer alterações nos atletas que estão com o amarelo, porque o Operário tem a posse de bola, é um Operário agressivo neste momento dentro de campo, então é o cuidado que a Ponte precisa tomar com relação a falta e cartão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Olha a Ponte, toca a bola do campo de ataque, chega por baixo do Leonardo, ela sobra com Paulo Vitor, faz o domínio, gira o corpo, recua ali pelo meio do caminho com André Lima, dá o bicão da bola, quem faz o corte é o Fábio Santos. Opa! Leva a vantagem a equipe da Macaca, vem pro campo de ataque, o Nicolas recebeu na direita, na esquerda, rolou com o Elvis, ajeitou, preparou, lançou na ponta direita, o Igor Formiga vem na linha de fundo, faz o break, fintou, botou pra dançar o Fabiano, cruzamento feito! Renier de cabeça no primeiro pau pra fazer o corte e botou pra escanteio, Adriano Almeida. O Igor Formiga colocou o Fabiano pra dançar, um corte de cá, um corte de lá, e aí na hora do cruzamento o Renier estava bem posicionado para mandar essa bola para escanteio. Elvis, escanteio do outro lado, do lado esquerdo do ataque ponte pretano. O árbitro pede para ele esperar um pouquinho. Quarto escanteio do jogo, os 4 para Ponte Preta. Elvis na cobrança lá pela esquerda, de perto à direita para o levantamento, todo mundo lá no meio da grande área. Elvis na bola, faz o levantamento fechado. Vanderlei dá um soco na bola, sobe Silvinho, não acha nada, que fica com ele, Leonardo. O árbitro para e pega a falta. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 43 minutos e meio. Primeiro tempo de jogo. Moisés Lucarelli com baita de um público essa noite de sabadão aqui. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 2 para Macaca, Matheus Silva e Elvis. 2 estreante. 2-0 para Ponte. Operário. 0 pro Fantasma. Fábio Scheibe. O Vila Nova vai batendo o Novo Horizontino por 1-0 fora de casa. Mais cedo, Brusque e Cruzeiro ficaram no 0-0. O Londrina fez 1-1 com o Criciúma. E mais tarde, às 20h30, tem CSA e Ituano. Futebol do CBN. 44 minutos e 20. Eu acho que nós vamos a 51, 52, pelo tanto que ficamos parados. 5, viu, Cabela? O árbitro vai levantar agora, ele estava ajustando. Pelo que eu vi aqui, são mais 5. Só no pênalti foram 6. E você tá contando porque paralisou, você pode ter certeza que vai dar mais 1 minuto. É. Eu acho que só no pênalti, pra mim, foram 6. Porque o gol saiu a 36 e o pênalti foi anotado a 29. Ele tá dando 5 ali, ó. Mas enfim, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. A Maca move o carrinho da Maca, né? Entrou. Quando entrou no meio do campo ali, o Elvis levantou, o piloto da Maca já deu um cavalo de pau ali pra sair. Ah lá, George Russell, que fez a pole position hoje na Fórmula 1, vai largar na primeira colocação. Caramba! É. George Russell. Caramba! Novidade na Fórmula 1. É, da Mercedes, britânico, pilota muito. Companheiro de Lewis Hamilton. Olha, a Ponte Preta tenta sair jogando com o Alisson, perde a bola. O André Lima já recupera a bola, bota ali pelo meio. Paulo Sérgio consegue fazer o passe, aperta a marcação, a equipe da Ponte sobra com o Ricardinho, já faz a abertura lá pela direita com o Luciano Mendes. Ajeita, rola a bola pelo círculo central do gramado com Thales. Thales toca na bola, André Lima vem buscar o jogo, ajeita, aperta a canhota, devolve. Mais uma vez do Thales, ali pelo lado direito, ele vem carregando. Opa, o Elvis chega na bola, comete falta para o jogo. É falta que favorece a equipe do Operário. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 46 minutos. Aperta a marcação, Leonardo. Ele não viu pra onde a bola foi, Dri. Ele ficou procurando a bola. Foi essa a impressão que eu tive, pelo menos.
Foi bem isso. E aí, pelo fato dele não ter visto por onde ela escapou, ele perdeu o tempo e a bola ficou tranquila com o Vanderlei. O Operário tem pressa nesse finalzinho de primeiro tempo. 46 minutos e meio, sai jogando a equipe do Operário. André Lima vem buscar o jogo ali entre os zagueiros. Na perna direita faz o lançamento. Bota pro Paulo Sérgio. Sai Kaique França. Faz a defesa, o goleiro da Macaca fica com ela, cai, ganha os segundinhos preciosos ali para Ponte Preta, que vai ganhando o jogo por 2-0. Gabi Castro, melhor Ponte Preta do ano, Gabi. É a melhor Ponte Preta do ano, viu? 2 gols no primeiro tempo, de 2 estreantes, finalizando ao gol, sendo criativa, diante de um Operário que quer jogar também. Então é um jogo de 2 equipes que vieram para pontuar e a Ponte foi mais competente. Ponte fatal no ataque, chegou e conseguiu fazer o gol, mas o Operário que quer jogo, que tá brigando ainda, então o segundo tempo promete também, Cabelo. Festa do torcedor Ponte Pretano aqui no Moisés Lucarelli. 2-0, a Macaca tá ganhando o jogo. Sai jogando com o André Lima ali pela intermediária, bota a bola pela esquerda com o Fabiano, Operário tentando chegar no campo de ataque, a ponte fechadinha ali pelo meio. O Olisson, ele é um cão de caça. Não é nem cão de guarda, é cão de caça. O Alisson, ele faz a pressão, a bola chega lá do outro lado, vem Fábio Sanches, dá um tapa na bola, o Arthur evita a saída, botou o lançamento no campo de ataque pro Fechim, corre, evita a saída, fica com ela, pisa, breca, olha, marcação encosta, Leonardo passa, ele puxa pelo meio, o Arthur tá do lado, ele vem carregando pela intermediária, recua no campo defensivo. O torcedor não gosta, né? Era pra passar a bola aqui no meio, toca no Elvis aqui no meio, ó. E olha que ironia, a melhor Ponte Preta sem o Luca, que é artilheiro e principal jogador da equipe. Pois é, pois é. Olha a Ponte! Formiga tentou o toque pro Alisson, saiu forte, a bola pra fora, arremesso manual pro Operário. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo! A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Outra falta cometida, dessa vez foi o Arthur, comete a falta ali perto do círculo central do gramado, já cobrada pela equipe do Operário. Paulo Sérgio abre lá pela direita, quem se apresenta é o Luciano Mendes no campo de ataque, ele faz a finta, puxa no meio, toca de volta atrás com o Paulo Sérgio, preparou o cruzamento, escapou da marcação do Leonardo, devolveu com o Luciano Mendes lá pela direita, tentou o cruzamento, Arthur bota a bola para fora. É manual que favorece a equipe do Operário, lá do lado direito, a bola vai chegando lá pro Luciano Mendes para fazer a cobrança com as mãos. 48-50. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande, Fábio Sanches sobe de cabeça, escola, bota pra fora, escanteio. Escanteio é pra equipe do Operário, é o primeiro do jogo pro Fantasma, viu, Dri? É um escanteio pelo lado direito do ataque do Operário. Quem vai ali pra cobrança é o Paulo Sérgio. Tomás Bastos. Tomás Bastos vai se ajeitando lá pra cobrança. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Preocupação na zaga Ponte Pretana. Escanteio é o quinto no jogo. Primeiro para a equipe do Operário. Pintou cruzamento fechado. Sobe o zagueiro da Ponte e bota para fora. Novo escanteio para a equipe do Fantasma. Subiu ali no primeiro pau o Formiga para fazer o quarto e botou para fora. Outro escanteio, é lá pelo lado direito mais uma vez. Segundo escanteio no jogo para a equipe do Operário. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Pintou cruzamento fechado, primeiro pau, sobe ali no meio. E parece que agora quem cabeceou foi o Olisson para fazer o toque de cabeça, sobrou com o Silvinho. Travado pelo Olisson, briga pela bola, dá o bico da bola, joga pro campo de ataque. Esse o Olisson, gente. Esse o Olisson. Olha esse o Gabi Castro. Tá ligado no 500 volts esse Olisson. Vai ser difícil tirar o Olisson do time, viu? Porque ele encaixou, porque ele tá em todo lugar do campo, ele participou, ele sofreu o pênalti do segundo gol. Que atleta. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 2 pra Macaca, Matheus Silva, 5 e Elvis a 36, cobrando pênalti. Operário. Nada pra equipe do Operário. Enquanto eu vou tomar uma água, eu quero ver a galera fazendo festa aqui no Moisés Lucarelli. Vem aí, Central da Bola. Júlio Nascimento. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Júlio Nascimento. 7h50, Central da Bola, intervalo no Moisés Lucarelli. Que noite dos estreantes. Matheus Silva, Elvis, dando vantagem à Ponte Preta, vai vencendo o Operário 2-0. Resultado mais do que importante, fundamental para a Macaca nesta Série B. O destaque da reportagem, Adriana Almeida, no gramado do Majestoso. Olha, Júlio, os jogadores da Ponte já quase todos no vestiário, muito aplaudidos ao final do primeiro tempo. Os jogadores do Operário saindo, obviamente, cabisbaixos por aqui. E para o segundo tempo, o técnico Hélio dos Anjos
tem principalmente as opções de 2 estreantes, né? Que podem também estrear. O Richelli, volante, e também o Cássio Gabriel, que chegou essa semana. Vamos ver se algum dos dois é aproveitado no segundo tempo da Ponte Preta. Júlio. Maravilha, um destaque de Gabriel Castro na cabine da CBN no Majestoso sobre esse primeiro tempo, por enquanto, de 2-0 de vantagem, Gabi. Júlio, foi uma partida de 2 equipes que queriam jogar, viu? Porque foi aberto, foi veloz, mas a Ponte Preta foi mais competente. Então, quando chegou o ataque, foi determinante. Chegou a primeira vez aos 5 minutos, aproveitou a bola parada na qualidade do Elvis, fez o primeiro gol. Chegou a segunda vez numa jogada rápida que começou novamente com o Elvis e o Alisson polivalente sofreu o pênalti. Então, jogo aberto, lá e cá, mas com uma Ponte Preta mais competente, por isso que fez os 2-0. Maravilha, e como é que fica a situação da Ponte na tabela? Essa vitória parcial dá à Ponte uma margem interessante em relação à zona de rebaixamento, meu caro Fábio Scheibe. É verdade, Júlio, a Ponte está subindo para 25 pontos na 12ª colocação, abrindo 5 de vantagem sobre o CSA, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e que ainda joga na rodada. Às 20h30 pega o Ituano em casa, mas a Ponte Preta está abrindo 5 pontos nesse momento. Essa informação tem que ser muito comemorada por enquanto pelo torcedor da Macaco, que vai fazendo a parte dele, hein? Torcedor atendeu o pedido do Hélio dos Anjos. A Ponte vai registrar hoje o seu principal, maior público da temporada 2022 do Moisés Lucarelli. Rápido intervalo aqui na CBN. Intervalo de jogo no Majestoso. Macaca 2-0 para cima do Operário. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Cresça em movimento com a Unimed Campinas. Domingo, dia 31 de julho, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral, a Unimed Campinas traz uma programação para tornar a infância mais saudável e divertida, com dicas de alimentação, circuitos de atividades e brincadeiras para pais e filhos. Um evento gratuito para toda a família. Participe! Dia 31, a partir das 9 horas da manhã, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. Não perca! A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Ponte Preta. Operário. Júlio Nascimento.
7h56 aqui na CBN, intervalo no Moisés Lucarelli, Ponte Preta vai batendo o Operário. Os estreantes estão resolvendo, hein? 2 gols, um de Matheus Silva, outro de Elvis cobrando pênalti. Essa é a vantagem parcial da Ponte Preta. Antes do Gabi Castro, deixa eu aqui rapidamente registrar algumas mensagens. O André Baldim, Vila Padre Anchieta, vamos Ponte, mostrar a sua força. É a mensagem aqui no nosso WhatsApp 99186 9070, código de área 19. Vamos lá, mais um gol, hein? Vamos, nega véia. Tá escrevendo aqui o Daniel Maciel, confiante. Também no público, tá dizendo que o Carlão vai cantar o hino. Boa noite a todos da família CBN. Olha, Carlão tá de parabéns do mesmo jeito. Ele disse que o meu Corinthians ganhava fácil do Atlético Goianiense. Hoje, 10 mil no Majestoso. Tá com a boca santa, o Carlão. Manda aqui o nosso Cristiano Salvione. Obrigado pela brincadeira, pelo bom humor. Boa noite, Dari Ponte, Almeida Correia, pelo nosso WhatsApp. Estou no estádio e ouvindo a CBN ao Roberval. É isso aí, sonsaço da CBN presente também no Majestoso. Aqui pelo nosso YouTube, o Rogério Scheibe de Mojimirim. Será que o Fábio é meu parente? Não sou de Mogi, mas moro aqui há 23 anos. Fui criado em Campinas, avante, nega véia. Vamos investigar isso aí, viu, Rogério? Fica tranquilo que todos os advogados serão contratados aí para uma investigação forte aí em relação à família Scheibe, para saber se tem algum grau de parentesco. O Souza, 10 mil torcedores, por favor. O Francisco Fernandes de Souza, alô Chicão, lá em Sumaré. Ryan William, ouvindo aqui do carro a estreia do meu amigo Matheus Silva. Ele é abençoado. Que maravilha, belo gol. A Kelly Vaz também acompanhando a nossa transmissão. Enfim, muitas participações aqui pelo nosso YouTube, também pelo nosso WhatsApp. Vamos ao craque do primeiro tempo de Ponte 2, Operário 0. O craque do jogo. E aí, Gabi Castro? Tem alguns candidatos, né? É melhor assim, né, Gabi? Quando sobram opções, né? Exatamente. Por isso que vai ter menção honrosa no primeiro tempo, viu, Júlio? Certeza. Porque tá vencendo por 2-0, então é justo. O Operário não acertou o gol do Kaique França por conta do Arthur, do Matheus Silva, do Fábio Sanches. Então o lateral esquerdo da Ponte defensivamente foi muito bem. E os dois zagueiros também. Meio campo da Macaca muito bem, com o Leonaldi, com o Amaral. Elvis, 5 lançamentos, contei aqui, acertou 5. A qualidade do Elvis deixa a Ponte num outro estágio. Então é uma Ponte diferente com o Elvis. Menção honrosa pra ele. Eu tava pensando em dar o craque pra ele, porque cobrou o escanteio, fez o gol de pênalti, mas o Elvis acho que ele vai receber muitos craques até o final do campeonato, Júlio. Então, meu craque do primeiro tempo, ele não marcou gol, ele não deu assistência, mas ele esteve em campo em todos os lugares. Tava na zaga, o Alisson estava lá. Tava no ataque, o Alisson estava lá. Conseguiu desarmar, conseguiu dar passe correto hoje, sofreu pênalti pro gol do Elvis. Por este motivo, polivalente, o Alisson, craque do primeiro tempo. Muito bem, então o Alisson recebe o craque do nosso Gabi Castro, o craque do primeiro tempo, e na sequência o comentário dos primeiros 45 minutos dessa vitória da Ponte. O comentário do jogo. Oferecimento Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Vamos lá então, Gabi, analisar esses primeiros 45 minutos, né? Esse primeiro tempo da Ponte, torcedor muito animado. Foi uma vitória construída de forma tranquila. O que você pode passar pro torcedor que está acompanhando aqui na CBN? Tem que estar animado, viu, Júlio Nascimento? Com a exibição da Ponte, a melhor que eu vi até agora neste Campeonato Brasileiro da Série B, mesmo sem o Luca. Tem criação, tem criatividade com o Fecim, com o Elvis, com os 3 volantes que estão jogando muito bem. Então eu acho que fica esse questionamento, né? Sempre quando uma equipe fica com 3 volantes, há aquele temor do torcedor, mas tá jogando em casa e tá com 3 volantes, mas são 3 volantes que sabem jogar. São meio-campistas. O Alisson, ele sai pro jogo, tanto é que ele sofreu o pênalti, ele pisa na área. O Leonaldi é um jogador que pisa na área, que tem essa característica, que tem essa possibilidade de gerar o ataque também. E aí você deixa o Amaral como o primeiro volante ali. Então, apesar de ter 3 volantes na teoria, na prática a gente vê uma Ponte Preta diferente, com os 2 homens ali de meio campo ao lado do Amaral, chegando, fazendo ali, junto com o Fecim e junto com o Elvis, um meio campo bastante compacto da Ponte,
o que deixa o Nicolas numa condição de finalizar. Hoje ele conseguiu participar, porque hora ele tá do lado direito, hora ele tá do lado esquerdo. O Nicolas hoje ele não joga como centroavante, porque senão ele ia ficar preso na marcação do Thales, do Renier, que são os grandalhões ali. E o Nicolas é mais franzino. Então o que o Hélio dos Anjos pensou? Bom, não vou jogar com centroavante, não vou jogar com ninguém centralizado. Então em determinado momento, o Nicolas vinha pro lado direito e aí sobrava um espaço no meio, que daí o Leonaldi pisava na área, que o Elvis pisava na área e deixou o Fecim do lado esquerdo. Então foi uma configuração de uma Ponte Preta muito interessante, de muita mobilidade, algo que a gente não via muito nas outras partidas. E hoje gostei da participação do ataque pontepretano, finalizando de fora da área, chegando até, assustando o goleiro Vanderlei. E na defensiva, o Operário, durante boa parte do jogo, conseguiu controlar, ficou um pouco mais com a posse de bola, mas ou errou naquele último passe na finalização, como perdeu o gol ali o Tomás Bastos, ou a zaga pontepretana não deixou essa finalização acontecer. Então é um Operário que em determinado momento do jogo ficou com a posse de bola, chegou até o campo de ataque, mas não conseguia finalizar. Tanto é que o goleiro Kaique França não fez uma defesa. Então, no momento que o Operário era melhor que a Ponte Preta, essa finalização do Operário não aconteceu. Então é um ponto positivo para o sistema defensivo da Ponte, que até então estava funcionando com 3 zagueiros, hoje jogando com 2 zagueiros, continua funcionando. Então é um ponto positivo para o Hélio dos Anjos, porque ele vai ganhando variações. É uma equipe que já mostrou que pode atuar com 3 zagueiros e não ser defensiva, e hoje jogando com 2 zagueiros também não deixando o Operário finalizar e não assustando o goleiro Kaique França. Para esse segundo tempo, tomar muito cuidado com os cartões, porque o Amaral já está amarelado, que é volante, o Igor Formiga, lateral direito, já está amarelado, então não me surpreenderia se o Bernardo entrasse na vaga do Igor Formiga e se logo no comecinho do segundo tempo o Amaral também, que sempre cansa porque é jovem, está tendo a primeira grande sequência na carreira, também não ser substituído. Mas tomar cuidado com o cartão e não deixar o Operário controlar o jogo, porque atrás do marcador a tendência, Júlio e amigos, é o Tomás Bastos, é o Felipe Saraiva vir do banco de reservas, que é um jogador muito agudo, que é muito rápido. É o Operário atacar mais. Então é uma Ponte Preta que está ganhando por 2-0, mas não pode achar que sua partida já terminou. Tem que continuar como protagonista, tem que continuar querendo a bola para tentar fazer o terceiro, para tentar fazer o quarto, para aumentar o seu saldo de gols. Então estou esperando um Operário no segundo tempo que agrida ainda mais a Ponte, mas que a Ponte, junto com a torcida que hoje lotou o estádio Moisés Lucarelli, que está fazendo uma linda festa, que consiga sair, que não fique muito atrás para poder atacar também. Espero jogo veloz e jogo aberto no segundo tempo, Júlio Nascimento. Esse Gabi Castro com o comentário do jogo. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, agora são 8h04. Antes de voltar ao majestoso, só aqui saber do Fábio Scheibe, os jogos neste sabadão, tem muita bola rolando pelo Brasil, Fabião. Muita bola rolando pela Série B, temos mais 4 jogos que foram realizados hoje, né? E às 20h30 tem CSA e Ituano para complementar a rodada. Mais cedo hoje o Brusque ficou no 0-0 com o líder Cruzeiro, o Londrina empatou em 1-1 com o Criciúma, e agora em andamento o Vila Nova, que era a lanterna do campeonato, com esse resultado está subindo, vai deixando o Náutico na lanterna do campeonato, está ganhando por 1-0 do Novo Horizontino fora de casa. Pela Série A, hoje tivemos a vitória do líder Palmeiras por 2-1 sobre o Ceará fora de casa, e o Goiás fez 1-0 no Curitiba. Mais tarde, às 20h30, daqui a pouco, o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense no Maracanã. Maravilha, então vamos retornar ao majestoso para todo o segundo tempo. Ponte Preta 2, Operário 0, vem ele, Carlos Cabela.
Opa, já tô de volta, os times também estão de volta, já no gramado, tem substituições ali, 2 da equipe do Operário, 1 na equipe da Ponte Preta, daqui a pouquinho a Adriana Almeida vem trazendo os detalhes das substituições nesse intervalo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tudo pronto para o início do segundo tempo, pontapé inicial para a equipe da Macaca. Ali ao centro do campo, o Nicolas está lá para dar um bico na bola para começar o segundo tempo, 2-0 placar do primeiro. Ponte está na frente, a Ponte está ganhando, o torcedor Ponte Pretano fazendo a festa, o torcedor Ponte Pretano feliz da vida. Apita o árbitro. Bola rolando, segundo tempo aqui no Majestoso. Ponte Preta, Operário. Futebol, vamos vermelho. Rola a bola, Ponte Preta, campo defensivo com Matheus Silva lá pela direita. Ele faz de domínio, tem marcação que já vai pra cima dele ali. Bola recuada lá atrás como Kaique França. Adriano Almeida, vamos confirmar as substituições do jogo. Substituição, oferecimento. Olha a Macaca, Nicolas bateu cruzado pra fora. Petardo do Nicolas que pede desvio do goleiro Vanderlei, ela vai pra fora em linha de fundo. Só tiro de meta, Adriano Almeida. É uma pancada do Nicolas que voltou no 220, um chute cruzado. Tá quase maduro o primeiro gol dele com a camisa da Ponte. Mas ela saiu, tiro de meta. Vamos lá, vamos confirmar as substituições do jogo. Substituição, oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeiro a mudança na Ponte Preta. Foi embora o já amarelado, camisa 19, Felipe Amaral, para a entrada do 32, Fraga. Fraga, camisa 32, está no jogo pelo lado da Ponte. Pelo lado do Operário, foi embora André Lima foi embora para a entrada do Leandrinho. Leandrinho é o camisa 19, está no jogo. Outro que também saiu foi o Silvinho. Silvinho 11, tá fora para a entrada do 17, o ex-Ponte Pretano, Felipe Saraiva. Tá aí, portanto, as substituições. Gabi Castro, como já era previsto, o Amaral. Você previu o Formiga também ficar no vestiário, mas só o Amaral. Sim. Foi prudente. Então o técnico Hélio dos Anjos tira o volante Ponte Pretano que já tem cartão amarelo e coloca o Fraga para fazer essa primeiro volante, né? Então é o primeiro homem ali que tá na frente da zaga para dar esse combate. E ousado o técnico Matheus Costa. Ó a Ponte. Vem Ponte, o Alisson na roubada, bola enfiada na área, fez a fita, foi pro gramado. Se atirou. Toma cartão amarelo. Parece que é o Fraga, né? Primeiro lance do Fraga. Não precisa ter feito a substituição então, viu, Adriano Almeida? É, porque amarelo por amarelo, agora o Fraga também está amarelado. Uma jogada muito infantil dele mesmo, ele tinha ganhado, mas ele percebeu que não teria um espaço para finalizar e aí forçou um pênalti, tomou o amarelo e agora caiu no gramado, sentindo alguma lesão. Vamos ver se vai dar para o Fraga. Você quer mudar alguma coisa nesse comentário, Gabi? É inacreditável. Não, é inacreditável. Você faz a alteração porque o seu volante titular tem cartão amarelo e com 2 minutos do segundo tempo, o volante, homem de marcação, ele tenta cavar um pênalti. Não, faltou inteligência pro Fraga para não falar outra coisa, né? É inacreditável. E o técnico Matheus Costa, só para completar, bastante ousado nas alterações, porque tirou um volante, colocou um atacante e ele tirou o Silvinho e colocou um outro atacante. Então, na prática, a Operária com 4 atacantes. E o Paulo Vitor na direita, Felipe Saraiva na esquerda e Leandrinho e Paulo Sérgio centralizados. A Ponte aperta a marcação na roubada e bola sobra com o Alisson. Ele já bota a velocidade, vem pelo meio, foi tocado. O árbitro diz que não. Segue o jogo. Sobra de bola com o Operário que vem pro campo de ataque. Lançamento feito pela ponta direita. Quem corre é o Arthur, só faz a proteção. Toca na bola, joga pra fora, na segurança. O Fábio Sanches fica ali batendo boca com ele, mas na segurança ele botou pra fora. Era só ter protegido, né? Tava a 1 metro da linha lateral do campo. Arremesso manual, já cobrado ali pelo Luciano Mendes. Bola recuada, começa com o Thales recua lá com o Vanderlei. Vanderlei sai do gol, ajeita a bola ali com a perna direita. Tem a marcação do Nicolas pra cima dele. O Vanderlei vai, dá um tapa na bola pro Luciano Mendes. Recebe, opa! Recebeu, pra mim o domínio foi mais no braço do que no peito, hein? Toca a bola na recuperação de bola, o Elvis. Domina, foi empurrado, é falta que favorece a equipe da Macaca em cima da linha de
supervisor do campo. 4 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, 2-0. A Ponte tá ganhando. O torcedor da Macaca faz a festa aqui no Moisés Lucarelli. Tem que fazer barulho, o torcedor da Macaca. Vem bola pro campo de ataque, lançamento feito. Luciano Mendes antecipa bem para fazer o corte e bota ali pelo círculo central do gramado. Paulo Sérgio na devolução, que devolução esquisita, né? Bola quadrada ali pro Luciano Mendes, que de cabeça bota lá atrás. O Matheus Silva tentou recuar com o Kaique França. Bola esquisita também pro goleiro da Ponte, que vai lá, fica com ela, bota a ordem na casa da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo! A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Torcedor da Ponte canta, faz a festa aqui no Moisés Lucarelli. Pisca a lanterna aí, você que tá na CBN, pisca a lanterna aí. Vamos fazer festa aqui, noite de festa no Moisés Lucarelli. Galera já vai piscando, lá tem um lá em cima, cadê o outro aqui embaixo? Tá lá em cima, galera piscando. Vamos piscar a lanterna aí, fazendo a festa, empurrando a Macaca pra cima do Operário, que tá ganhando o jogo por 2-0. Sai jogando errado aqui pelo Operário, a bola corre em cima da lateral do campo, não saiu não. Sobra com o Fábio Santos, agora saiu, ele esperou mais um pouquinho, a bola saiu. Você já jogou bilhar? Sinuca, bilhar? Sim. Sabe mesa pensa? Sim. Foi isso que aconteceu, que a bola veio correr em cima da linha, a hora que chegou aqui, eu tava um pouquinho mais penso, onde tá o Hélio dos Anjos ali, a bola saiu. Colocar um papelão assim, ó, na quina embaixo da do pé do Hélio dos Anjos. Exatamente. Ali. Muito bem. Sai tocando a bola na equipe do Operário da recuperação, Fabiano bota no campo de ataque no meio do caminho, o Igor Formiga na roubada de bola, o Alisson já devolve com o Formiga lá pela direita, escapou da marcação do Fabiano, carregou a linha de fundo, pintou cruzamento, a grande área, sobe de cabeça para fazer o quarto, o Renier, vai brigando por ela o Alisson, bola para fora, o último toque do Saraiva, o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, torcedor gosta, arremesso manual para a Ponte Preta, já cobrado, bola devolvida com, olha só, o Formiga, chapelaço ali para cima do Leandrinho, sobra de bola no círculo central do campo, é noite de festa Ponte Pretana, Arthur com ela, inverte a jogada, encontra aberto lá na ponta direita, faz o domínio, coloca no gramado, o Elvis, cruzamento, segundo pau de cabeça, sobe o Nicolas, não consegue fazer o cabeceio, a bola vai saindo, chegou o Arthur, dá um bicão na bola, joga lá no torcedor, ou fora do campo. Foi fora do campo essa, né, Adriana? Foi quase. Foi na geral não, perto da Vista Alícia, mas assim, numa das últimas escadas ali da arquibancada. E agora o Operário tem pressa, tenta evoluir, mas a Ponte marca muito bem nesse começo de segundo tempo. Muito bem, né, Gabi Castro? A marcação da Ponte Preta no meio campo está praticamente infalível. Segura aí, porque vem pro campo de ataque o Paulo Vitor. Só acompanha o Fábio Santos, não, tocou na bola, escanteio. A marcação no meio campo da bola, quando o Operário vem pelo meio, não passa. E precisa acontecer isso, porque no ataque são 4 atacantes, 2 pontas e 2 centralizados. Então o meio campo da Ponte precisa funcionar, porque senão vai ficar mano a mano na defesa. Escanteio, é pelo lado direito, favorece a equipe do Operário, cobra rapidinho, Luciano Mendes fica com ela, encara a marcação do Fecim, joga no Bastos, cruzamento na área, sobe o zagueirão, Fábio Sanches lá no meio da área, dá uma testada, a bola vai sobrando com o Leandrinho, recua lá com o Vanderlei chega na bola, domina na meia-lua da grande área, toca pela direita mais uma vez com o Leandrinho, tem o Fecim em cima dele, devolve no Vanderlei, adianta a marca, olha o Alisson, o Alisson em cima, o Alisson, ele se joga pra cima do Vanderlei consegue fazer o chute, mas a bola sobra do peito do Fábio Sanches, já retoma a Ponte Preta pelo meio com o Fraga, rola com o Arthur do Fábio Sanches, zagueirão pro outro zagueirão da noite, que é o Matheus Silva, bem no jogo, Matheus Silva faz a finta, vem pro ataque, escapou do primeiro, deu um tapa na bola, abriu pro Formiga, lá do lado direito, encarou a marcação do Fabiano, preparou, brecou, olhou pro Fabiano, buscou alguém, recua, mais uma vez com o Matheus Silva, o zagueirão que encontra o Fraga livre de marcação pela meia, carrega a bola, deixou curtinho, mais uma vez o Alisson abriu na ponta direita, Formiga vem cruzamento na grande área, no meio da grande área, bola sobrou ali pelo meio, chega o zagueiro, dá um bicão na bola, mas o árbitro pega uma falta em cima do Ricardinho no meio da área, vem à sua frente aí, Dri. O Leonaldi na tentativa de subir para cabecear, foi empurrado pelo Ricardinho. O árbitro estava em cima do lance, marcou falta para o Operário cobrar, a Ponte vai vencendo 2-0. 8 minutos e 40 deste segundo tempo, 2-0, a Macaca tá na frente. Gols dos estreantes da noite, Matheus Silva, o zagueiro Elvis. O pensador do meio campo da Ponte Preta, aliás, Gabi Castro. O Elvis
deu cada passe no primeiro tempo que foi brincadeira, não, Gabi? Desfila em campo, né? É um jogador diferenciado. Para o Campeonato Brasileiro da Série B, acima da média, o Elvis está mostrando isso nos primeiros 45 minutos. Bela estreia com a camisa da Ponte, sabendo distribuir o jogo, não precisa correr o campo inteiro. Então, mesmo longe da forma ideal, consegue fazer lançamento, tem qualidade no passe. Então, bela estreia do Elvis com a camisa da Ponte. O Arthur se enrolou com a bola, recuou ali com o Fábio Sanches. Dá um tapa na bola, faz o lançamento lá pro Fecim na ponta esquerda. Tá livre de marcação, encosta agora o Luciano Mendes pra cima dele. O árbitro anota impedimento do Fecim. Se ele tivesse parado, deixado pro Nicolas, não estaria impedido, né? Mas ele foi na bola, acabou anotado impedimento. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Leandrinho caiu de maduro, saiu com bola e tudo, arremesso manual de graça para Ponte Preta, lado esquerdo. O Arthur vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. O Arthur tá na bola para cobrança, toque de 10 minutos este segundo tempo. Arremesso manual cobrado, bem bola para o campo de ataque. Luciano Mendes escora de cabeça, bota para fora, é outro manual para Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Conferindo 10 passados, é o segundo tempo do jogo. 21ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, Ponte Preta. 2 pra Macaca. Operário. 0 pro Operário. Central da bola, Fábio Chaime. Pela Série A do Brasileiro, o Corinthians segue batendo o Botafogo por 1-0. Daqui a pouco tem Flamengo e Atlético Goianiense no Maracanã. E amanhã, Atlético Paranaense recebe o São Paulo às 16 horas. Futebol do CBN. 10 minutos e 40. 10:40. É o segundo tempo, 2-0. A Ponte ganha, sai jogando a equipe do Operário lá pela esquerda com o Fabiano. Ele atravessa a linha divisória do gramado, bota a velocidade. Vem o Operário, o fantasma vem pra cima da Macaca. Saraiva recebeu lá na ponta canhota, puxou pelo meio, tentou passe, o Fraga. Faz o corte, bota pra fora, arremesso manual pro Operário, é lá pelo lado esquerdo, vai lá o Fabiano pra fazer a cobrança. O Operário vai chegando no campo de ataque, tá todo mundo no campo de ataque, só tem o Vanderlei atrás, hein? Arremesso manual cobrando, a sobra de bola lá pela esquerda, mais uma vez com o Fabiano, preparou o lançamento, encontrou Leandrinho, bico da grande área, cruzamento na área, Fábio Sanches, xerifaço para fazer o corte, responde mais uma vez o Thales, bota pra grande área, vem bater, rebate, o Bastos deu de primeira, a sobra de bola com o Alisson, ligou com o Elvis, ligação no campo de ataque, lançamento feito, antecipa o Luciano Mendes, recua com o Vanderlei. Vanderlei não é bom de jogar com os pés, tem que apertar ele, Você lembra quando o Sampaoli dispensou ele do Santos? Exatamente. Era porque não sabe jogar com os pés. Ponto fraco. Não é o ponto fraco, não é que não sabe, né? É o ponto fraco dele, tem que apertar ele, Toca a bola, Ricardinho, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, quem se apresenta lá na esquerda é o Renier, domina, devolve a bola ali pela meia, campo defensivo do Operário, trabalhando com o Tomás Bastos, ele levanta a cabeça, ajeita na perna da canhota, tem a marcação de longe do Elvis, ele bota na frente, lançamento feito pro Saraiva, dominou mal, precisou recuar de novo lá com o Tomás Bastos, rola a bola com o Renier, vem pelo meio o Leandrinho buscar o jogo, o Leandrinho faz de domínio, levanta a cabeça, aqui pela direita o Luciano Mendes está de ponta direita, que o lateral está de ponta direita, o Operário vai trabalhando, bola recuada na fogueira lá pro Thales, dá um bicão na bola, joga lá na ponta esquerda, lançamento feito, o Formiga faz o corte, toca de cabeça, dá de graça pro Operário, Fabiano fica com ela, recua ali pela meia esquerda com o Tomás Bastos, protege a bola, volta com o zagueirão, bota a bola lá pelo lado esquerdo com o Saraiva mais uma vez para fazer o domínio, rola a bola com o Paulo Sérgio, encontrou o Ricardinho pela meia livre de marcação, preparou a batida, travado pelo Leonardo de Nonagar, bola para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Operário, tanto o Guilherme dos Anjos como o Hélio dos Anjos foi chamar a atenção do Igor Formiga da bola que ele perdeu. Vem bola pra grande área, Paulo Sérgio com ela, recebe, vem no bico do campo, aqui no escanteio, ele gira o campo, jogou, seu árbitro, devia ter dominado o peito, a bola foi pro árbitro, ele saiu da bola, não pode sair da bola, tem que dominar no peito, sai jogando, bola recuada lá pro Kaique França, ele bota pro Nicolas, tentou o passe de primeiro, deu certo com o Arthur, já faz a ligação com o Elvis, lá no campo de ataque, botou Nicolas lá na frente, ponta esquerda, vem Nicolas, tá sozinho, faz o domínio, carregou, fintou, preparou a batida, bateu o rasteiro, explodiu no zagueiro, Elvis reclama, levanta o braço, tava sozinho, pedindo a bola, Adriano Almeida. Não é a primeira vez que o Nicolas tenta uma jogada individual, ao invés de levantar a cabeça e servir aos seus companheiros. E um detalhe, Cabela, a gente fala aí do ataque da Ponte que evoluiu bastante e a Ponte Preta deve ter aí nos próximos dias o anúncio de mais um atacante para reforçar, deve ser o último reforço da Macaca nessa janela de transferências, é o Everton,
que já chegou no começo dessa semana ao Majestoso, já fez seus exames físicos, clínicos, tudo certo com essa parte com o jogador. O Everton, ele estava no Cuiabá, mas pertence ao Grêmio. Na sexta-feira saiu no boletim informativo diário da CBF a rescisão dele com o Cuiabá e o retorno dos seus direitos ao Grêmio. Então é questão de documentação aí. Pode ser que na próxima semana o Everton já seja oficializado e o nome dele já apareça no bid para reforçar a macaca, Cabela. A Ponte vai se ajeitando, a Ponte vai se reforçando. Vem pra cima, 2-0. Elvis com ela, faz de domínio ali pelo meio. Toca na bola com o Matheus Silva. Faz abertura com o Igor Formiga lá pela direita. Botou na frente pro Alisson. Recebe na ponta direita, encara a marcação. Brecou, rolou na grande área. Rasteirinho, vem Ricardinho pra fazer o corte no bico da área. O torcedor tá pedindo Eliel, hein? Tá pedindo Eliel. O autor do gol no 1-0 contra o Náutico. Todo mundo pede o toque de mão ali do Paulo Sérgio. O torcedor pede, ele rola a bola com Saraiva. Vem pro ataque, Formiga chegou por baixo. Formiga toca por baixo. Todo mundo pede cartão ali. O Formiga já tem amarelo. Tem que tomar cuidado. Ô, Formiga! Cuidado aí, Formiga. É falta para a equipe do Operário. E o torcedor pediu Eliel aí, viu, Adriano Almeida? E o Igor Formiga fica em situação realmente perigosa. O Gabriel já falava aí de uma tendência em colocar o Bernardo. O Igor Formiga não tem característica de marcação mesmo. Ele apoia muito mais. De repente, uma opção aí pro Hélio dos Anjos preservar o jogador e dar mais defesa ao lado direito do ataque pontepretano. E o Bernardo já vem aí, viu, Cabela? Tá ali já na hora, né? O Igor Formiga já tem cartão amarelo. No primeiro tempo já estava cometendo falta, então tá correto o técnico Hélio dos Anjos. E nesse lance aí, ó, se o árbitro, se ele não tivesse o amarelo, ele teria tomado o cartão nesse lance aí, que originou a falta para a equipe do Operário. 15 minutos e 50 deste segundo tempo. Tem falta para o Operário ali pela meia esquerda. Barreira armada ali à frente da grande área. Todo mundo em cima da linha da grande área. O Kaique França está preocupado. Vai para a cobrança de falta o Tomás Basso. De perto da canhota para fazer a batida. Autoriza o árbitro. 16 minutos agora. 2-0 a Ponte ganha. A vaia do torcedor pro Tomás Basso foi para a cobrança. Batida. Espalma Kaique França. Sobra de bola lá pela esquerda. Saiu com bola e tudo. Ela sobrou lá com o Saraiva. Ele sai com bola e tudo. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca quando vai substituir. Aliás, tem duas substituições. A Adriana vai anotar as substituições. Daqui a pouquinho ela confirma. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Aí, portanto, a substituição. Igor Formiga está indo embora. Vamos lá, substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeiro confirmando a terceira alteração da equipe do Operário. Foi embora o camisa 9, Paulo Sérgio. Para a entrada do 18, Júnior Brandão, camisa 18, tá no jogo. O outro que foi embora, pela Ponte Preta, 22, Igor Formiga. Bernardo, camisa 13, tá no jogo. Toca a bola, a equipe da Ponte Preta ali pelo meio campo. Foi empurrado ali o Fecim. Foi empurrado pelo zagueiro Thales. A falta tá anotada. É falta que favorece a Macaca. 17,5. Passou o começo do segundo tempo. A gente esperava. E até que tentou fazer a equipe do Operário. Aquele abafa, né? Já passamos, já estamos com 17 minutos, já dá aquela baixada, agora a Ponte Preta começa a administrar um pouquinho com mais tranquilidade, né, E a Gabi? Ponte não deixou, Cabelo. O meio-campo da Ponte não deixou o Operário controlar, não deixou o Operário ter as principais oportunidades. Então, fazendo um grande trabalho, o Leonaldo, o Fraga e também o Olisson. Então, a Ponte começa a ficar mais com a posse de bola, precisa dar mais ataque para o Vanderlei. Mas ela tem o controle do jogo, é um 2-0 que ela consegue controlar. E o técnico Matheus Costa percebeu, o Paulo Sérgio lembrou aquele Paulo Sérgio da Ponte, pouco fez, coloca o Júnior Brandão, que é perigoso, que é alto. Olha o Fecim, toca na bola de cabeça, corre atrás dela, briga ali com o Luciano Mendes.
Luciano sai jogando com ela, escapa da marcação ofensiva, vai pra cima, rouba a bola na bola pra fazer o corte e rola com o Elvis. Lado esquerdo, encontrou pela meia. O Leonaldi domina, levanta a cabeça, esfria, toca atrás com o Arthur, devolve lado esquerdo com o Elvis. Finta linda, toca na bola, o Arthur fica com ela, preparou o cruzamento na área, furou o zagueiro, sobrou com o Fecim, demorou, passou, o Elvis recebe, linha de fundo. Ele já faz de domínio, breca, olha, encontra o Arthur, mais bem posicionado para o cruzamento, o segundo pau, desvio de cabeça! O Alisson! Da Macaca! Ponte Preta! O Alisson! Tava merecendo! O Alisson! Tava merecendo, ele vem comemorar com o banco de reservas, ali com o Guilherme dos Anjos, o técnico Hélio dos Anjos está do lado, o Amaral vai lá dar um abraço no Alisson, tava merecendo, o Alisson, de cabeça, 19 minutos deste segundo tempo, levanta o torcedor, bota o torcedor em êxtase aqui no Moisés Lucarelli, a Ponte faz 3-0 pra cima do Operário aqui no Almeida. Jogada toda trabalhada pelo lado esquerdo, do Arthur com o Elvis. E aí o cruzamento veio do Arthur. Caprichou muito, essa bola viajou a área e veio aqui no segundo pau. O Alisson, mesmo marcado, conseguiu espaço para subir muito bem e jogar do outro lado do Vanderlei, sem chances para o camisa 1 do Operário. O Alisson estava merecendo, fez a festa com a geral. Nos 2 últimos jogos, 2 gols do volante da Macaca. E a Ponte vai fazendo a festa geral no Majestoso, vencendo por 3-0. A Ponte faz 3-0. A Ponte faz 3-0. Mexe 2 vezes ali o técnico Hélio dos Anjos. Mexe 2 vezes o técnico da Ponte Preta, Gabi Castro. Olha que lindo. Olha que lindo. Torcedor da Ponte. Acende a lanterna do celular. Faz a festa. Canta, pula, vibra. Puxa o Moisés Lucarelli. Gabi Castro. Se no primeiro tempo ele já foi o craque do primeiro tempo, já pode dar o craque pro segundo tempo também? É impressionante, né? Como tá jogando o Alisson. Desde o finalzinho do primeiro tempo diante do Grêmio, parece que é uma continuação. O Alisson parece que não treinou, ele tá na mesma toada, sendo protagonista, pisando dentro da área. E que cruzamento, né? Mais uma vez do Elvis na segunda trave, o Alisson com impulsão para fazer o terceiro gol. E olha o estádio Moisés Lucarelli. Cabela, jogando dessa maneira, com essa torcida, do jeito que tá abraçando a equipe, já pode começar a pensar em meio da tabela para essa equipe. A Ponte Preta vai fazendo a festa pro torcedor aqui no Moisés Lucarelli e vem pra cima, tem arremesso, Mano cobrando a bola, vem pra grande área, toca a bola, a equipe da Ponte sobra com o Leonaldo, preparou a batida, foi prensado, sobe Fabiano, faz o corte e vem rasgando por baixo a zaga do Operário pra fazer o corte, sobra de bola no bate e rebate, sobra lá com o Fabiano, tem pressa, daqui a pouquinho a Adriana confirma substituições da Ponte agora, tem substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Resultado praticamente definido. O técnico Hélio dos Anjos vai mexendo, usando a força do banco para garantir um padrão de jogo da Ponte. Mais 2 alterações. Foi embora o 15, Arthur, para a entrada do 26, Jean Carlos. Outro que saiu, o estreante, autor do segundo gol, camisa 62, Elvis, deu lugar a outro estreante, 23, Cássio Gabriel. Muito bem, 2 substituições aí, meu caro Gabi Castro. Daqui a pouco você fala. Não, a bola chegou lá, com tranquilidade, pode falar. Gabi Castro. Que estreia do Elvis, né? Que qualidade, lançamento, assistência, cobrança de escanteio, gol.
É outro homem que pode ser o craque do jogo, viu, Cabela? Porque o Alisson tá jogando muito, o Elvis joga muito, tem qualidade, tem técnica, então mesmo distante do ideal fisicamente, mas está acima da média para esse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, que atuação do Elvis, estreou muito bem. E coloca o Cássio Gabriel, que tem 29 anos, que é experiente, não joga desde 8 de abril, então é pra gente ficar de olho em como que esse meia vai atuar, porque ele estava no futebol da Índia. Então, mas está trabalhando com o time já há 40 dias, né? Já também tem isso, então ele já está há um tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli treinando, a gente precisa ver com qualidade de jogo, mas foi muito bem pelo Mirassol 2020, 2021. Tem característica parecida com a do Elvis, tá? Ele tem bom passe, ele tem bom lançamento, ele chega próximo à área. Então, a Ponte agora qualificada, completamente diferente para esse segundo turno. Olha a Macaca, vem pro campo de ataque lá pela direita, recebe Nicolas, já faz o domínio, encara a marcação, gingou pra lá, pra cá, carregou ali de fundo, preparou o cruzamento, vem rasteiro, o zagueiro faz o corte e tirou esquisito, bem de chaleira, a bola tava passando dele, esticou a perna pra trás pra fazer o corte, pra salvar a equipe do Operário. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, 24 minutos e meio deste segundo tempo, bola rolando da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Moisés Lucarelli em festa. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 3 para Macaca. Operário. 0 para a equipe do Operário. Central da bola, Fábio Scheibe. No finzinho de jogo lá em Novo Horizonte, o Novo Horizontino empatou o jogo com o Vila Nova por 1-1. Gol de Bruno Costa. Terminou o jogo. Vila Nova se mantém na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Futebol do CBN. O Brandão chegou aqui pela direita, bateu cruzado. O Kaique França fez a defesa, bota para escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Operário. É lá pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. É um chute muito forte do Júnior Brandão, que teve um desvio. E aí a arbitragem assinalou um escanteio para o Operário. Pelo lado esquerdo do ataque é o Tomás Bastos quem se prepara para a cobrança. É o 8º escanteio, o 4º para a equipe do Operário. É lá pela esquerda, vem bola para a grande área. Vai se ajeitando lá Tomás Bastos para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Se segura aí, Macaca. Pintou o levantamento, marca no pênalti. Leonaldi de cabeça, sobre. Furou! Saraiva! Torcedor gosta. Sobra de bola com o Luciano Mendes. Lançamento. Lá pro Gandula, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 25 minutos e 50 deste segundo tempo. Tá 3-0 para Ponte. Eu quero até chamar aqui o Júlio Nascimento, que a galera deve estar conversando, batendo papo pra caramba em WhatsApp, no YouTube da CBN. E também para que ele levante para nós quando foi a última vez que a Ponte venceu por 3-0. O jogo não acabou ainda, mas faz 3-0. Acho que fazia tempo pra caramba, hein, Júlio? Pois é, Cabela. Aliás, os torcedores da Macaca se manifestam aqui. Vamos subir, hein, Macaca? Manda aqui o César Augusto. Tá empolgado, claro, uma grande vitória. O Amarildo Brene também indo nessa linha. Posso sonhar? O David de Barueri pergunta se o Elvis pode ser o novo Renato Cajá nesse time da Ponte Preta. E respondendo a sua pergunta, há muito tempo a Ponte não vencia por 3 gols de diferença. E olha, Cabela, essa lista passa para 2021, hein? Pela primeira vez em 2022, a Macaca marca 3 gols. A última vez que marcou 3 gols foi contra o Curitiba. E a última vitória da Ponte por 3-0 foi contra o Brusque, dia 22 de agosto. Então quase um ano de diferença que a Ponte não vencia por 3 gols de diferença. Toca a bola, a equipe do Operário vem pro campo de ataque, bola rolada ali pelo meio, Tomás Passos, já faz a abertura com o Leandrinho, lá pela esquerda tem a marcação do Alisson pra cima dele, rola a bola com o Fabiano Franco, dominou, perna canhota, pintou cruzamento, Matheus Silva tava lá pra fazer o corte, sobra de bola, lá pela esquerda com o Renier, já faz a devolução com o Leandrinho, toca ali pelo meio com o Saraiva, adianta demais a bola, Leonaldo pra cima dele, pra fazer o corte, o árbitro lá tá falta. O Hélio dos Anjos vai na loucura aqui, porque ele pede uma falta em cima do Alisson ali no meio campo, não dada pelo árbitro, e agora dá falta em cima do Saraiva, Adriana. É, uma falta, mas a falta aconteceu sim do Leonaldi. Realmente, o Hélio dos Anjos muito bravo ali, tem que tomar cuidado também, porque o treinador da Ponte tá amarelado já algumas rodadas aí, que ele tá pendurado, na verdade, com 2 cartões amarelos. Fato é que o Operário tem mais uma cobrança perigosa e é ele de novo, o Tomás Bastos. Da última, ele mandou perigo pro Kaique França. Vamos ver agora. Guilherme dos Anjos vai lá, pai, calma, pai, calma, pai, calma, pai, calma, pai, vem pra cá, pai.
puxa o Hélio dos Anjos, falava com o quarto árbitro ali, Gabi. E eles vão revezando, né, nas reclamações com o quarto árbitro. E a Ponte já vai fazer a quinta alteração, viu? Falta pro Operário, levantamento na grande área. Fábio Sanches de novo de cabeça para fazer o corte. Sobra de bola com o Leandrinho. Ele devolve o cruzamento da área, sobe lá dentro para fazer o corte. Mais uma vez a zaga Ponte Pretana tira o perigo. Vem de cabeça para reposicionar o Operário. Campo de ataque no meio do caminho. Fechim tava lá para fazer o corte, fica com ela, bota a velocidade, faz a finta bonita, puxa pelo meio, levanta a cabeça, inverte a jogada, busca no campo de ataque. Era o Cássio Gabriel que fez toda a jogada lá pela direita, buscando o Fecim pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. Belo cartão de visitas do estreante Cássio Gabriel. Um drible com personalidade. Encontrou o Fecim entrando muito bem aqui do outro lado, pelo lado esquerdo. E aí o Leandrinho deu uma espécie de carrinho para mandar para escanteio. Escanteio para Macaca, Fecim é quem vai para a cobrança. Escanteio, quinto no jogo para a equipe da Ponte Preta. Fecim na cobrança de perna canhota, todo mundo na área, vai Fecim. Pintou, levantamento, segunda trave de cabeça, a bola tá viva lá pelo meio. Matheus Silva toca na bola, vem a zaga do Operário, faz o corte, o árbitro para o jogo e nota falta de ataque da Ponte Preta. O jogo tá parado, é falta por Operário lá na grande área defensiva. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Vem mais uma estreia aí, o Alisson tá indo embora, aplaudido pelo torcedor da Ponte Preta, até o Gabi tá aplaudindo aqui, o Alisson aqui do meu lado. Olha lá, o Alisson vai deixando o campo, tá substituído, tem estreia, tem mais uma estreia na equipe da Ponta, daqui a pouquinho a Adriana fala. Toca para a equipe do Operário na saída com o Fabiano, já bota no campo de ataque, recebe, domina, bota pelo meio, vem Leandrinho, bola bateu na boca dele, mas ele consegue fazer o domínio, e deu um beijinho na bola ali, tocou na bola, vem com a perna direita, carregando, bota na frente, ponta esquerda, Fabiano evitou a saída, vai para cima dele, Leonaldi. Outro cão de guarda que bota a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Fabiano. A equipe do Operário é o Fabiano que chega lá. A equipe do Fabiano foi ótimo, né? É o Fabiano, toca na bola, faz o lançamento do campo de ataque, Fecim de cabeça. Vamos lá, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quinta e última alteração da Ponte Preta, a quarta estreia, hein? Que noite de estreias na Macaca. Foi embora o Alisson, destaque da partida, camisa 25, deixou o gramado ovacionado pelo torcedor. E quem entrou foi o último estreante da noite, 21, Richelli. Operário também mexeu, daqui a pouquinho a Adriana confirma pra gente. Fabiano com ela, toca a bola, recua, começa com o Tomás Bastos, recua lá atrás com o Renier, que toca com o Vanderlei, goleiro da equipe do Operário. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Moisés Lucarelli em festa, 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte tá bonito na frente. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta 3, Matheus Silva, Elvis e o Alisson. Nada pro Operário, central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileirão, o Corinthians segue batendo Botafogo por 1-0 em Itaquera. O Flamengo vai empatando com o Atlético Goianiense por 0-0. Amanhã, às 16 horas, o São Paulo vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Futebol Globo CBN. Vamos chegando a 32, vamos confirmar mais uma substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quarta alteração da equipe do Operário, foi embora o camisa 7, Paulo Vitor, para a entrada do 21, Jean Carlo. Jean Carlo, camisa 21, tá no jogo. Aí, portanto, mais o Giancarlo em campo, né? Tem dois. Olha a Ponte na roubada de bola, fez a abertura. Nicolas com ela, lado esquerdo. Carregou linha de fundo, bateu cruzado nas mãos do Vanderlei. Pega o goleiro do Fantasma, bota a ordem na casa do Operário, Adriano Almeida. Apesar de estar vencendo por 3-0, a Ponte é melhor e tem as melhores chances de ataque. Foi assim mais uma vez com o Nicolas, que tá pedindo o primeiro golzinho dele e ele ainda não saiu.
Ponte já recupera a bola, se mantém no ataque com Fraga, lado esquerdo, deixa do lado, Coutinho. Quem chega na bola para fazer o domínio é Jean Carlos. Faz o lançamento, mas recebe falta. É Jean Carlos contra Jean Carlos ali. Os dois ali, o da Ponte Preta caiu, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para Macaca. Gabi Castro. Adriano Almeida foi bem ali, né? Ponte Preta ganha 3-0 e manda no jogo para cima do Operário, que não consegue encontrar espaço. Controla completamente a partida. O Kaique França fez apenas uma defesa no chute do Júnior Brandão. Então é um jogo tranquilo da Ponte, por incrível que pareça. É um duelo direto. As duas equipes estavam próximas da zona de rebaixamento. A tabela de classificação mostra apenas um ponto. Mas na prática a Ponte foi muito superior e merece esses 3-0. E é melhor no segundo tempo. Matheus Costa colocou 4 atacantes e a bola não conseguiu chegar nos 4 atacantes. O meio campo da Ponte hoje matou a partida. Saiu o público. Daqui a pouco a Adriana fala do público. Olha, eu não estava aqui no jogo contra o Náutico, que deu 5.700, é isso? Contra o Náutico? 5.600. 5.600. Tinha isso aqui? Eu não estava no jogo, sinceramente. Eu acho que o Carlão de Freitas conversou com o pessoal da diretoria da Ponte para não deixar falar 10 mil. No total deu 5.798 na outra rodada. Pois é. Olha lá, o primeiro erro ali da zaga da Ponte. Sobra de bola com a equipe do Operário, que vem pro campo de ataque. Lançamento feito pela direita, preparou, fintou, perde o Brandão, o kick da bola. Chega por baixo, Fraga, dá o bico, joga pra fora e arremesso manual. Giancarlo da cobrança do manual pro Operário. Ele começa de novo com o Luciano Mendes. Já faz o domínio ali pela meia, toca a bola pelo círculo central do gramado. Trabalha com o Renier, bota lá com o Fabiano, lado esquerdo. Leonardo tá na companhia. Ele bota a bola com o Saraiva, encarou, fintou, puxou pelo meio, carregou a bola, chega por baixo, Fraga, briga por ela, sobra de bola na saída com o Bernardo, lá pela direita já bota a velocidade pro ataque, é falta nele. E o árbitro tá voltando, pegou uma falta anterior àquela, porque foram 2 faltas. Adriana Almeida, pra alegria do Carlão de Freitas, público e renda dessa noite aqui no Moisés Lucarelli. Bom, eu quero dizer primeiramente que eu não concordo com essa informação, inclusive agora passada pelo Doni, né? O dono do microfone do som do estádio aqui do Majestoso. Público total, 6.149, para uma renda de R$ 79.035. Eu também, na minha percepção aqui, tem muito mais gente do que no jogo contra o Náutico. Não tem apenas 400, 500 pessoas a mais. Para mim, esse público é acima dos 8 mil. Mas existe também aquela história da renda da Ponte Preta tá penhorada e, de repente, a Ponte vem usando alguns artifícios assim para melhorar os seus caixas. Não sei, apenas uma suposição. Pois é, porque tem muita gente, tem só 6 mil pessoas aqui não. Tem não. 6 mil e quanto? 6.146? Carlão de Freitas, eu acho que ele... O Carlão... Estava na bilheteria o Carlão, hein? Eu acho que ele estava na bilheteria. Eu acho que foi ele que divulgou aqui esse público aqui, viu? Muito bem, 3-0, a Ponte tá ganhando. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. É falta pra Macaca em cima do Nicolas. Pela meia direita é falta pra Ponte, Adriano Almeida. Tá com o fôlego em ordem o Nicolas, porque já passou da meia hora do segundo tempo e ainda assim ele engatou uma quinta marcha, ia ganhar na velocidade do Renier se ele não faz a falta. E por essa falta o Renier, camisa 4 do Operário, levou cartão amarelo. E só mais uma informação, Cabela. Alguns minutinhos atrás, em uma outra falta, em um outro lance, o jogador da Ponte também foi amarelado, já eu confirmo. É falta pra Ponte. É lá pela meia direita, pertinho do bico da grande área. Vai chuveirar na área do Vanderlei. 37 minutos deste segundo tempo. 3-0, a Macaca tá ganhando. É lá pela direita, a cobrança da falta. O Cássio Gabriel já tá lá, o Cassinho tá lá pra fazer a cobrança. De perto à direita, barreira sendo armada no meio da grande área. 3 jogadores vão ficando na barragem humana. Restante tá todo mundo lá no meio. Tá preocupado o Vanderlei. É falta pra Macaca. Quem sabe o quarto gol, aumenta o volume, torcedor da Ponte. Aumenta o somzão da CBN aí. Vem bola pra grande área. Autoriza o árbitro. Cassinho na bola. Vai pra bola de perto à direita pro levantamento na área. Bateu baixinho, chegou por baixo a zaga. Faz o corte. Sobra com o Leandrinho na saída. Briga por ela, fez sim. Já rouba a bola, mantém a Ponte no ataque. Não.
Ô, seu juiz, eu acho que ele não queria correr de volta, ele tava saindo correndo, ele não quis voltar correndo, tá cansado o árbitro. Tem uma falta ali meio esquisita para a equipe do Operário, Adriana. Uma falta muito estranha mesmo. O árbitro agora marca no momento em que o Operário se prepara para a última alteração. E só falando de um cartão num lance anterior, na verdade não foi para jogador da Ponte. O penúltimo amarelo do jogo foi para o 19, Leandrinho. É importante cartãozinho aqui pro Leandrinho, tá marcado aqui na minha papeleta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Torcedor fazendo ola, fazendo festa aqui no Moisés Lucarelli. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Última alteração do jogo no momento em que a ola é colocada em prática aqui no Majestoso. Bem bonito o estádio agora. Operário na última alteração foi embora o camisa 2. Lucas Mendes para a entrada do 13. Arnaldo, ex-Ponte Preta, camisa 13, está no jogo. Muito bem, o Arnaldo está em campo. Luciano Mendes foi embora, o camisa número 2 da equipe do Operário. Vanderlei caiu lá, tá sentindo? Tá na sua frente aí, Adriana, tá sentindo? Sentiu a coxa aqui, viu, Cabela? A gente sabe que tá frio, deve estar uma sensação térmica aí de uns 12 graus pelo menos. O goleiro não se aquece tanto, fica mais parado e aí, na hora que ele precisou se exercitar, sentiu um pouco a coxa, mas tudo bem com ele, vamos ver se vai bater bem na bola agora. Vai jogando o Vanderlei, de perto da direita, despacha a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça o Jean Carlos, dá uma testada da bola, bota para fora, manual para a equipe do Operário. 13 graus neste momento, sensação, aliás, a umidade em 63%, 13 graus, sensação térmica de 12, pelo menos, como disse a Adriana, né? E na arquibancada, sensação térmica de 25, Cabelo. Subindo. 25 subindo, olha a macaca, com o Fecim na roubada de bola, bota ali pela ponta canhota, Ricardinho encosta na cobertura, o Fecim chamou para dançar, bota a bola pelo meio, furou ali pelo meio, Richelli. Primeira vez que eu ia falar o nome do Richelli, falei justo numa furada. Ô, Richelli, ajuda eu aí. Toca a bola, a equipe da Macaca vem com o Cassinho ali pelo meio. Ele tenta a bola enfiada, bateu no zagueiro, voltou com o Leandrinho. Despacha lá pela ponta canhota pro Saraiva. O Saraiva já faz de domínio. Carrega a bola pro campo de ataque. Tem Matheus Silva na... Zagueiraço, Matheus Silva. Se esticou por baixo, abriu o compasso, faz o corte para sair jogando. Já bota a bola pro Fezinho ali pelo meio campo. Ele briga junto com o Thales, que dá um bico da bola, sobe, desce a bola, sobra ali pelo meio. Fraga vem, toca na bola, Richelli. Já faz o domínio, Richelli. Protege bem a bola, gira o corpo, recua lá atrás com o Matheus Silva para começar de novo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, CBN Campinas, Suzão maravilhoso, festa do torcedor aqui no Moisés Lucarelli, o placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 3, eu disse 3 pra Ponte. Operário. 0 pra equipe do Operário, central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série B do Brasileirão, o CSA vai empatando com o Ituano por 0-0. Mais cedo, o Brusque empatou 0-0 com o Cruzeiro, o Londrina empatou 1-1 com o Criciúma e o Novo Horizontino empatou em 1-1 com o Vila Nova. Futebol, vamos CBN. 41:50, a bola foi pra fora, arremessando mal pro Operário, o Arnaldo tá na cobrança, joga com o Ricardinho muito forte, ela sobra com o Leandrinho, toca na bola, faz a abertura com o Fabiano, ainda no campo defensivo do Operário, lá do lado esquerdo, a marcação do Leonardo, escorregou, Leonardo, levanta aí, o Tomás Passos já faz o domínio, gira o corpo, o Nicolas tá com câimbras aqui na lateral do campo, o Nicolas, o 18 da equipe da Macaca, também correu, hein? Correu muito, Cabelo. Time Lado inteiro, direito, né? lado esquerdo, jogando centralizado, ajudando na marcação, Nicolas, muito boa partida. Torcida da Ponte já tá chamando o derby. Já tá falando do derby. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Bola tocada lá atrás, começa de novo. Tudo de novo. Começa a equipe do Operário com o Vanderlei. Recebe, o Cassinho vai pra cima. Vanderlei já não bicando a bola, joga ali pelo meio campo. Quem sobe de cabeça é o Fraga, escora. Vem Richelli brigando com o Ricardinho. Leva melhor o Ricardinho. Ele deixa mais atrás. Quem chega batendo é o Jean Carlos. Despacha no campo de ataque pro Brandão. Briga ali com o Jean Carlos da Ponte Preta. Brandão rolou mais atrás. Se apresentou Jean Carlos com ela. Sassaricou, ajeitou o pé da canhota. Preparou, bateu. Pega Kaique França. Faz a defesa, o goleiro da Macaca, porta, a ordem na casa ali da Ponte Preta, Adriana Almeida. O Jean Carlos agora conseguiu furar o bloqueio defensivo, o Ponte Pretano chutou bem, mas o Kaique França, muito seguro lá atrás. Vem Ponte Preta, lançamento do Kaique França, ligação direta com o Nicolas. O Arnaldo bota o corpo à frente e fica com ela. O Nicolas briga pela bola. O Arnaldo faz a proteção, chega na linha de fundo, recua ali no meio da grande área. Vem com o Renier, toca na bola, joga pro campo de ataque, bola pra fora, arremesso é manual pra equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Olha a Ponte Preta trabalhando ali pelo meio. Sobra de bola com Fraga. Toca mais atrás com o Leonaldo. Recua com o Matheus Silva. Gabi Castro. Jogão hoje aqui, hein? Que jogão que nós vimos hoje aqui. E disparada a melhor atuação da Ponte, viu? Do ano. É pro torcedor ficar realmente animado, viu? Eu acho que a gente pode colocar a Série B do ano passado. Ah, também, viu? Olha, 3-0, porque a autoridade, né, Cabela? Não foi um 3-0 que os gols aconteceram ao acaso. Mérito da Ponte, jogada bem trabalhada, jogada bem construída, com toque de bola, com lançamento, com movimentação. Por isso que a torcida fez a ola, grita olé agora, já pensa no derby que é no dia 20 de agosto, então ainda falta mais de 20 dias. A torcida tá animada, a torcida estava carente, estava precisando de uma atuação como essa, e é um 3-0 de uma equipe que vai deixando a zona de rebaixamento para trás. Pois é, Ponte Preta que vai jogar contra o CRB na próxima rodada e depois volta a jogar aqui no Moisés Lucarelli. Olha só, hein? Contra o Vasco da Gama. Próximo aniversário da Ponte aqui no Moisés Lucarelli é Vasco da Gama. Aí não vai ter como esconder o público não, viu, gente? Porque eu vou falar. Mais 3. E se conseguir um resultado legal lá contra o CRB, um empate, se for uma vitória, melhor ainda. Agora a Ponte jogando do jeito que tá jogando hoje aqui, ó, torcedor Ponte Pretano que está nos acompanhando. Tem condições de sair com vitória lá no Repelé, viu? Tem condições de sair com vitória no Repelé. E pode ter de volta o Luca. O Barça talvez não, mas o Luca pode estar de volta na Ponte. Ou ser preservado para jogar com o Vasco aqui, não é? Mas se vencer, por exemplo, ou empatar com o CRB lá e vem pegar o Vasco aqui, é jogo para mais de 10 mil. Para mais de 10 mil, com certeza. Agora vem cá. Se tem 6 mil hoje aqui, onde que vai caber mais 6 mil aqui? Verdade. Escorreu o veneninho assim aqui, ó. Deixa eu limpar aqui do lado aqui. 46 minutos desse segundo tempo. 3-0, a Ponte tá ganhando. Hein, Adriana, onde que cabe mais torcida aqui? Se só tem 6 mil aí, Adri. Daqui a pouco ela vem. Tá entregando o colete lá. O pessoal já tá recolhendo o colete. E ela tá pensando também na sua pergunta, né? Tem que pensar. Aquele espaço ali pra torcida do Vasco vai ficar pequena. Vai ser o jogo das faixas com muita gente aqui no Moisés Lucarelli. Tá acabando a equipe da Ponte Preta, se mantém no campo de ataque. Lançamento foi feito ali pelo meio. Richelli sobe de cabeça, ela sobra com o Leonaldo. Ele bota no gramado, carrega lá pela direita, breca, encosta o Fabiano, ele gira, toca no Cassinho, vai pra tabela, chega Ricardinho, faz o corte, volta no Cassinho. Cassinho toca na bola, de volta lá com o Leonaldo, vem com o Richelli, toca na bola espirrada, vai sobrando com a zaga da Ponte Preta, ali com o Bernardo, ele gira o corpo, toca errado, recupera a bola a equipe do Operário com o Saraiva. Recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Operário no campo defensivo. Vamos chegando a 47. O auxiliar aqui tá fazendo alongamento aqui, rapaz. O auxiliar número 1 aqui, o senhor Felipe Alan Costa. Ele tava fazendo alongamento aqui na frente do Hélio dos Anjos. Ô, seu Felipe! Presta atenção no jogo aí, rapaz. Será que ele tá com câimbras? E que tá frio também, né? E o Operário não ataca tanto, então ele tá fazendo a movimentação dele ali. Na hora que atacou, que saiu com o Saraiva lá pela esquerda, ele deu um pique aqui nessa lateral aqui, rapaz. Ele tava uns 200 por hora aqui, o Felipe Alan Costa aí, ó. Vai acabar a equipe da Macaca, campo defensivo. Tá pedindo pra acabar o jogo aí, seu juiz. Você viu quanto subiu a placa aí, Dri?
3 minutos. Então vai Falta terminar. 30 segundinhos e a gente sai desse frio, Cabelo. Tá girando pela última vez o ponteiro, 47-40, vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. 3-0 pra Ponte, 3-0 com autoridade, 3-0 que o torcedor queria ver. 3-0 vai apitar o árbitro, pede a bola, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte venceu. Ponte Preta. 3, Matheus Silva, Elvis e o Alisson. Operário. Nada pra equipe do Operário. Festa Ponte Pretana aqui no Moisés Lucarelli. Que festa bonita a torcida fez essa noite aqui no Majestoso. Com uma vitória com muita autoridade. Para ser o divisor de águas dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Para Ponte Preta voltar a crescer dessa Série B. Se vai subir é outra história. Tem torcedor que começa a sonhar, começa a pensar. Os 4 que estão lá em primeiro, tá muito diferente, gente. Mas sonhar pode. Então, torcedor ponte pretano, sonhe à vontade. Mas continue apoiando a Macaca como foi hoje, como foi esta noite aqui no Moisés Lucarelli. Com um público muito bom. Não tinha só 6.100, não. Tinha muito mais. E muita gente acompanhando a CBN Campinas. Vão fazer festa, vão piscar lanterna, vão gritar, vão empolgar, vão embora cantando pra casa. No meio do campo, os jogadores vão aí agradecer a torcida presente aqui hoje, né, Adriana? Os jogadores ainda no centro do campo, alguns conversando com os jogadores do Operário também, comemorando muito essa vitória. A torcida ficou até o último minuto aqui, apesar da vitória já estar garantida. O torcedor fez questão de ficar até o apito final mesmo, para saudar esses torcedores ao final. E os jogadores da Ponte ainda no gramado, nenhum sinal ainda de se dirigirem ao vestiário, Cabela. Legal. Eu quero dar uma notícia horrível para os jogadores do Operário. Horrível. Eles vão voltar de ônibus. 3-0, do jeito que foi. Vão voltar com o busão fantasma. Meu Deus. Foi um presságio esse ônibus aí, viu, Cabela? Júlio Nascimento já viu à tarde, o ônibus estacionou ali. 3-0, viagem vai ser longa. Enquanto os jogadores estão fazendo festas com os torcedores aqui, vamos pro Central da Bola. Chega mais, Júlio Nascimento. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Júlio Nascimento. 8h56, voltamos ao majestoso trabalho de reportagem da CBN Campinas. Adriano Almeida acompanhando a festa dos jogadores com a torcida da Macaca, hein, Dri? Os jogadores agora saudam a torcida, agradecem a presença de todos. E ainda lá, né, no centro do gramado, posando pra foto, a gente sabe que tem muito jogador jovem da Ponte e mais os 4 estreantes da noite, então todo mundo registrando essa imagem aí. É muito marcante, né? Porque é um ponto de virada da campanha Ponte Pretana, depois de um ótimo desempenho. Deixa eu tentar ouvir o Arthur, o primeiro que sai por aqui. Arthur, uma das partidas, melhor partida da Ponte pra você com a camisa? Cara, verdade, foi a melhor partida da gente até aqui, né? Pode vir outras aí, mas porém, é igual eu sempre falei, a gente para poder sair da situação que estava incômoda, sempre eu falei aqui, a gente tem que continuar trabalhando. E com o trabalho a gente está começando a dar resultados. Eu espero que daqui para frente a gente continue nessa crescente para alcançar os 45 pontos que a gente quer e pensar lá na frente alguma coisa, almejar alguma coisa lá em cima. O mais importante é isso, passo a passo, conquistando 3 pontos, vamos seguir trabalhando. Valeu? Tá legal, obrigado ao Arthur. Então o lateral esquerdo da Ponte saiu até um pouco mancando, mas é porque é uma carga muito forte realmente de exigência, né, nesse brasileiro da Série B. Vamos ouvir o Elvis. Elvis, você estreou, cobrou um escanteio, cobrou um pênalti. Fala um pouco da sua estreia. Não, feliz. Desde quando eu cheguei aqui eu fui muito bem recebido, tanto pelos jogadores, pela comissão técnica, o torcedor também me abraçou. Graças a Deus hoje eu pude demonstrar um pouquinho do meu futebol, mas tem muito a evoluir ainda e só agradecer a todos os meus companheiros que têm me ajudado demais. Esse o Elvis, então, um jogador estreante. Deixa eu ouvir o Fecim. Fecim, por favor, falar um pouquinho desse momento. Você que passou por momentos terríveis aqui no Campeonato Paulista e até no começo da Série B, time desacreditado, vê esse estádio cheio e vê a vitória, como ela foi construída hoje com muita superioridade. Qual é a sensação de tudo isso, Fecim? Boa noite, é uma sensação incrível, né? Porque a gente já vinha jogando desse jeito, pegando lá em cima, marcando bastante, só faltava sair o gol.
E hoje, graças a Deus, os gols saíram e saímos com esses 3 pontos aí. Agora é pensar no próximo jogo para buscar essa vitória fora de casa. Tá bom, obrigado ao Fecinha. Então, camisa 20 da Ponte, o último a deixar o gramado no... Ah, não, tem mais aqui, eu vou ouvir mais jogadores, porque o Nicolas vai sair, ele que correu muito hoje, tá perseguindo esse gol com a camisa da Ponte. Nicolas, hoje você correu demais, no final teve até cãibra, teve algumas chances. Tá sonhando com esse primeiro golzinho com a camisa da Ponte? Pô, primeiramente, muito feliz pela vitória, tô trabalhando muito forte para estar jogando aqui na Ponte Preta. E hoje não deu, mas espero que logo saia esse primeiro gol aí, para coroar o trabalho que a gente está fazendo aí dentro de casa. Agora a gente está numa crescente e esperamos seguir assim. Tá legal, obrigado ao Nicolas, então, atacante Ponte Pretano. Agora sim, Júlio Nascimento. O Nicolas, o último aqui no gramado. E eu entou o couro do cabelo. Que viagem de volta, hein? Que retorno vai ter esse Operário de ônibus? Só amanhã, 7 da manhã, lá em Ponta Grossa. Eu volto com você, meu grande amigo Júlio Nascimento. É isso aí, Adriana Almeida, com o trabalho de reportagem no gramado do Moisés Zucarelli. A Adri vai agora para a sala de imprensa do Majestoso para acompanhar daqui a pouco a coletiva de imprensa do técnico Hélio dos Anjos. Pois não, Cabela? Será que é ônibus leito? Júlio. Pois não, André. Deixa eu ouvir o Alisson. Eu falei que era o último, porque o Alisson tava fazendo uma festa tremenda ali com o torcedor ponte-pretano na Vitalícia. E agora ele vai aparecer aqui, vai falar desse segundo gol com a camisa da Ponte e desse momento dele desempenhando com a Ponte. A oportunidade de vestir essa camisa tão pesada da Ponte Preta. Quando eu cheguei, eu falei que não ia faltar vontade, raça. E muito feliz por poder fazer o meu segundo gol num jogo seguido. Agradecer a torcida e vamos que quinta-feira tem mais um jogo e vamos com tudo para conseguir os 3 pontos. Ô Alisson, você é um cara que era reserva, era provavelmente uma opção apenas para o Hélio e aí foi conquistando espaço. Como é que o que foi determinante para você acha, para esse crescimento? E hoje é difícil ver uma Ponte Preta sem o Alisson como titular. Nós tínhamos um time muito qualificado, vem ganhando muitas peças importantes e quem jogar sempre vai dar o melhor. Fico feliz por tendo a oportunidade de jogar, tá ajudando meus companheiros, mas independente de quem jogar, a Ponte Preta vai estar sempre bem representada dentro de campo. Obrigada, o Alisson. Agora sim, Júlio, é o último. Ele tá eufórico e com todo o mérito, né? Merece o Alisson, que pra mim daqui a pouco eu vou votar nele no craque, viu? Mas eu volto com você antes. Com spoiler e tudo, Adriana Almeida. Alisson Castro hoje tá bem requisitado. Vai receber muito voto, não tenho dúvida disso. Aliás, falando em requisitado, o nosso WhatsApp também, viu, Bolacha? Tá bombando aqui o 991869070. A manifestação do torcedor ponte pretano, como disse o Cabela, muitos torcedores empolgados, mas tem também os torcedores que pedem mais calma, mais paciência, porque o primeiro objetivo da Ponte é deixar a zona de rebaixamento. E até como o Fábio nos passou e daqui a pouco ele vai repassar, a Ponte vai se afastando aos pouquinhos do Z4 e nesse momento essa é a grande notícia. Não tem que pensar por enquanto em top 10, porque o campeonato da Ponte ainda é se afastar da zona de rebaixamento. O nosso ouvinte aqui tá mandando o seguinte: a Adriana é muito boa na reportagem, o Alex lá no CDHU, craque, ela é craque, não tem jeito. O Topinel mandando a mensagem aqui de boa noite a todos. O Carlão tem que ver, tá doido pra ver o público melhorar e a Ponte vai conseguir com essa subida. César Augusto Catarim mandando aqui a mensagem dele pelo WhatsApp. Júlio, anota aí, o David de Barueri, a Ponte vai ser campeã do segundo turno. Tá anotado, bacana, David confiante aí na recuperação da Macaca. O Carlão escreve aqui, aliás, Carlão, que custava o Hélio dos Anjos ter colocado o Eliel pelo menos 10 minutos? Não dá pra entender, daqui a pouco o Gabi pode falar se de repente era um jogo hoje bacana pro Eliel participar também, ele que fez hat-trick, ou 3 gols, né? Como gosta de dizer o Cabela. O Paulo, da Chácara da Barra, foi quem escreveu a mensagem aqui do Eliel. Vamos, Ponte, ótima transmissão, manda um abraço pra todos e também pro meu filho Simon. Bacana, abraço pro Simon, que é filho do Léo, tá na audiência da CBN, bacana, obrigado. O Emerson Santana, Amada Ponte Preta, Cristiano Salvione, obrigado, nega véia. O Fábio, pode cravar, Ponte e Guarani não vão cair, eu acredito, legal. O Emerson escreve aqui, no derby o estádio estará lotado. O Ademir, já vi jogador, entre aspas, gato, que é aquele jogador que fala que tem uma idade e tem outra idade, na verdade. E aqui tá dizendo o Ademar que pela primeira vez ele tá vendo um público gato. É um público... A Fonte anunciou aí pouco mais de 6 mil.
mas a nossa equipe que está no Majestoso, e é uma equipe que está habituada a fazer jogos no Majestoso, conhece essa relação das arquibancadas, de espaços ocupados, ficou um pouquinho assustada com esse número, mas de fato o mais importante é que a Ponte registrou o maior público da temporada até aqui. O Renato tá mandando que o Fantasma vai assombrar outra equipe, não deu pra assombrar a Ponte. Mais mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. O Roberto escreve aqui: o Eliel deveria ter participado porque é um jogador de muito futuro. O Matheus tá dizendo aqui que a arbitragem teve bom senso de dar poucos acréscimos. O Cássio Fernandes: bom demais ver a Macaquinha jogando dessa forma. O Rafael Gomes: boa noite, equipe CBN. Cássio Gabriel jogava aqui no Paulínia, subiu pra Série A3 do Paulista 2010. Viu Elvis jogar aqui em Paulínia pelo Paraná numa Copa São Paulo. Ele tinha 17 anos, já jogava muito na época. Manda aqui o nosso ouvinte, o André Gabriele: vamos, nega véia, porque hoje vocês estão honrando o manto. São algumas das mensagens aqui no nosso WhatsApp. Meu querido Fábio, a Ponte Preta tem uma notícia a ser comemorada. Na tabela, a Macaca aparece agora mais distante da zona de rebaixamento, né, meu caro Fábio Scheibe? É isso, Júlio. Vamos lá. Com os resultados até agora do momento, o CSA tá perdendo do Ituano por 1-0 lá em Alagoas. Isso faz com que a Ponte abra 5 pontos de diferença para o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o próprio CSA. A Ponte, com a vitória, chegou a 25 pontos, agora está na 13ª colocação, portanto 5 pontos de diferença para o CSA, que abre a zona de rebaixamento. Na zona de descenso temos o CSA na 17ª colocação com 20 pontos, o Guarani em 18º com 19, o Náutico com 19, em 19º lugar com 18 pontos, e o Lanterna Vila Nova, que empatou com o Novo Horizontino há pouco, com 18 pontos também. Na parte de cima, o G4 não muda há muito tempo, né? O G4, que o pessoal da Ponte, os torcedores estão vislumbrando, sonhando com uma subida para a Série A, tem que torcer bastante contra os times lá de cima. Que tem o Cruzeiro com 46 pontos agora, líder do campeonato, o Vasco com 38 na segunda colocação, o Bahia com 37, está na terceira, e o Grêmio também com os mesmos 37 na terceira. Ou seja, a Ponte está a 12 pontos do quarto colocado, o primeiro time que sobe para a Série A de 2023. Perfeito, então essa é a boa notícia, né? Esse afastamento da Ponte da zona de rebaixamento. Meu caro Gabi Castro, até para você dar uma manchete sobre esse resultado construído 3-0, primeira vez que a Ponte aplica 3-0, e detalhe, né? Sem o Luca. O Luca, que marcou 9 dos 16 gols da Ponte no campeonato, hoje não estava em campo e foi justamente nessa partida que a Ponte deslanchou ofensivamente. Mas a notícia a ser comemorada é justamente essa distância aumentada agora do Z4, né, Gabi? E que ironia, né, Júlio? A melhor partida da Ponte, o jogo que ela faz mais gols, não tem o Luca, que é o melhor jogador da equipe, que é o artilheiro. Então mostra que está conseguindo superar a ausência do seu camisa 9. Júlio, hoje tudo funcionou, né? Gol cedo, a zaga conseguindo impedir finalizações dos adversários, porque o meio-campo fez um bom trabalho, porque foi criativo, porque teve a estreia do Elvis, porque teve a estreia do Matheus Silva, então teve mais qualidade, conseguiu qualificar no meio-campo, e um ataque conseguiu marcar 3 gols. Então hoje tudo funcionou e a Ponte foi muito superior ao Operário, e o placar demonstra o que foi a partida. Maravilha, vamos para nossa primeira pausa, daqui a pouco tem craque do jogo, hein? Vamos analisar aqui os principais votos da nossa equipe e também a palavra do técnico Hélio dos Anjos, diretamente da sala de imprensa do Moisés Lucarelli. Agora são 9h08. Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne.
Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Cresça em movimento com a Unimed Campinas. Domingo, dia 31 de julho, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral, a Unimed Campinas traz uma programação para tornar a infância mais saudável e divertida, com dicas de alimentação, circuitos de atividades e brincadeiras para pais e filhos. Um evento gratuito para toda a família. Participe! Dia 31, a partir das 9 horas da manhã, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. Não perca! De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Central da Bola. Júlio Nascimento. 9 horas 11 minutos, estamos aqui no Central da Bola, na CBN Campinas, pós-jogo de Ponte Preta 3, Operário 0, vitória importante da Macaca. Estamos já em contato com a Adriana Almeida, meu caro Bolacha. Vamos então à sala de imprensa do Moisés Zucarelli. Está posicionada a Adriana Almeida para a situação de momento, Dri. Oi, Júlio. Por enquanto, o técnico Hélio dos Anjos, mas eu tenho uma informação importante. A Dri já vem com a informação. Tivemos uma pequena oscilação no sinal, mas é bacana, né? Já vamos voltar lá pro Majestoso, porque você tem informação. É importante, ouvinte da CBN aguardando aí notícias envolvendo a Macaca, que hoje consegue 3 pontos fundamentais para se distanciar da zona de rebaixamento. Vamos então com o craque do jogo. Quem será que vai levar o prêmio de melhor em campo de Ponte Preta 3, Operário 0? O craque do jogo. Vamos lá, começa por você, Gabi Castro, o seu craque do jogo. Essa vitória importante da Macaca por 3-0 contra o Fantasma. Bom, Júlio, 3-0, menção honrosa. Kaique França, goleiro, muito seguro, fez as defesas. Igor Formiga, muito bem no ataque, mesmo com cartão amarelo, deu chapéu, foi pra cima. A dupla de zaga, Matheus Silva, que estreia. Com 5 minutos, Matheus Silva já fez o gol, fez desarme importante no segundo tempo, foi muito seguro. Lembrou aquele Matheus Silva que foi titular do Ituano, que conquistou o acesso da Série C para a Série B. Fábio Sanches também, regular, seguro. Arthur, muito bem, acertando todos os cruzamentos. Menção honrosa para Amaral e Leonaldi, essa dupla de volantes impressionante, viu? Esses garotos se encaixaram nessa equipe da Ponte. Menção honrosa para Elvis,
trouxe a qualidade, é o verdadeiro camisa 10, é um maestro, sabe distribuir o jogo, tem leitura, fez lançamento, acertou passe, fez gol de pênalti, cobrou escanteio que originou o gol. Então, Elvis, jogador fantástico para o Campeonato Brasileiro da Série B. Fecinho e Nicolas, os dois também bastante regular, Fecinho participativo mais no primeiro tempo. O Nicolas correu uma barbaridade, ficou do lado direito, ficou do lado esquerdo, quando precisava dele centralizado, ele estava ali também, finalizou. Hoje mereceu o gol. Entrou muito bem Bernardo na lateral direita, cumprindo o seu papel, não deixando o Felipe Saraiva jogar. Cássio Gabriel sabe jogar também. Richelli, mesmo fora de ritmo, contribuiu. Jean Carlos do lado esquerdo. Fraga como primeiro volante. Menção rosa para todo mundo. Mas Júlio Nascimento, meu craque do jogo, ele deve estar correndo até agora no vestiário, porque até quando acabou o jogo ele correu para tirar foto, correu para cumprimentar o árbitro. Olha, impressionante o fôlego que tem. E ainda marcou gol e ainda sofreu pênalti. Segundo jogo consecutivo que ele balança as redes. E é volante, e é meio-campista. Alisson, craque do jogo. Com muita menção rosa pro Elvis, porque acho que vai receber mais craque do jogo ao longo do ano, Júlio. Mas o Alisson hoje mereceu, porque o meio-campo da Ponte hoje foi protagonista na partida. Muito bem, Alisson, então, forte candidato a craque do jogo pela segunda vez consecutiva, né? Foi o craque contra o Grêmio. E aí, meu caro Carlos Cabela, hoje deu pra esquentar a garganta, hein, Cabela? Hoje, jogo de Série B, a gente nunca tem uma expectativa de uma vitória de 3 gols. Mas Pois hoje é. a Ponte fez por merecer, hein, Cabela? E não só pelos gols, né? Pelo jogo, né? Foi muito bacana o jogo hoje, muito corrido, a Ponte Preta estava muito ligada no jogo hoje, não deu espaço para o Operário em momento algum. Foi um jogo sensacional. Fazia tempo que não transmitia um jogo tão bacana como foi esse hoje aqui entre Ponte Preta e Operário, e claro, né? Com vitória da Ponte Preta por 3-0. Agora, meu craque do jogo, eu vou com menção honrosa aqui para Kaique Frâncego, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches, Arthur, Leonardo, Amaral, Elvis, Fecinho, Nicolas, Fraga, Bernardo, Gabriel. Eu tô igual o Gabi Castro aqui. O Alisson. Bom sinal, bom sinal. Sinal que tá tudo funcionando bem. Esqueci do Hélio dos Anjos e também do Guilherme dos Anjos. Perfeito. Vamos então, o Alisson tá com 2 votos, vamos então à sala de imprensa, porque a Adriana Almeida está acompanhando a chegada do professor Hélio dos Anjos. Dri. Sim, Júlio. Daqui a pouquinho o Hélio dos... Júlio? Opa, atenção, Adriana. Estamos com o nosso sinal oscilando um pouco, mas é só uma informação rápida. Sim. O DJ, que foi ele com a empresa dele, D&D, né? Foram assessores de imprensa e cuidaram da parte de comunicação de todo o clube da Ponte Preta durante os últimos 16 anos. E aí informou o DJ que ele está deixando, ele juntamente com a D&D, estão deixando a Ponte Preta, a área de comunicação da Ponte Preta. O Thiago Toledo já é um assessor de imprensa contratado da Ponte já há alguns anos, permanece nas funções, então para nós jornalistas pouco vai mudar da dinâmica. E no lugar do DJ... No lugar do DJ, Paulo Santana, né? Jornalista que há muito tempo cobriu Ponte Preta, entende bastante do ambiente de Moisés Zuccarelli. Aliás, antes de fechar aqui os votos do craque do jogo, uma menção honrosa, com certeza, pro DJ, que é um profissional que tem muito respeito, sempre demonstrou, foi muito solícito com a imprensa, sempre foi muito respeitoso com todos nós. Tenho certeza que vai trilhar aí um caminho de muito sucesso na sua vida profissional. 16 anos de casa, não é pouca coisa não, hein? 16 anos de casa é bastante coisa. Então, sucesso aí pra você, DJ, que você tem uma grande caminhada aí pela frente. Alisson é o nosso craque do jogo aqui, eleito pela equipe da CBN. Central da Bola. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes.
Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Júlio Nascimento. Já vamos ao Hélio dos Anjos, mas antes da palestra do professor, deixa eu me despedir aqui de Carlos Cabela, que brilhantemente transmitiu a vitória da Ponte Preta 3-0 contra o Operário. Um abraço pra você, ótima volta e um ótimo domingo, hein, Cabela? Muito obrigado para você, Júlio Nascimento, a todos da equipe e a todos os nossos ouvintes que engrandeceram demais a nossa transmissão nessa noite de sábado aqui no Moisés Lucarelli. E o Carlão não vai cantar segunda-feira. Graças à Ponte Preta. Um abraço. Até mais. Vamos então ao professor Hélio dos Anjos, que está concedendo entrevista coletiva no Moisés Lucarelli. Não chegou aos 10 mil que todos nós esperávamos, né? Principalmente a comissão técnica e a torcida também esperava. Houve uma movimentação muito legal dos torcedores doando ingressos a outros torcedores que não tiveram acesso à compra do ingresso, mas não chegou, mas a festa foi bonita e você falasse um pouco sobre isso. Olha, tudo isso envolve o desenvolvimento de uma equipe, envolve o desenvolvimento de um trabalho, né? A Ponte hoje sentiu-se, não só depois do jogo, e durante o jogo, sentiu-se abraçada pelo seu torcedor. A nossa chegada aqui hoje, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas nos recepcionando para ir para o jogo. Isso é muito importante, isso dá fluidos positivos para o grupo, e isso leva, assim, a autoestima do grupo. O comportamento do time também tem levado o torcedor a entender e abraçar o seu time. E essa é a nossa obrigação, nós não podemos querer só que o torcedor venha sem antes a gente oferecer alguma coisa. Eu acho que nós estamos oferecendo. Tivemos a infelicidade de fazer um primeiro tempo não muito bom no jogo contra o Grêmio, mas fizemos um segundo tempo muito bom. E eu falei para eles hoje, depois do jogo, que nos piores momentos nossos aqui da Ponte Preta, os piores momentos meu, né, que comando, eu tinha sempre o sonho de ver o meu time, você entende? Jogar 95 minutos, como nós jogamos, 97, né? Foi 3 no primeiro, 4 no terra, 96 minutos, marcando pressão no adversário o tempo todo. Eu até chamei a atenção deles no intervalo, porque primeira vez que nós estamos voltando para campo com 2-0, nós não podemos deixar cair, nós não podemos achar que as coisas estão definidas. Então nós temos que continuar no mesmo ímpeto. E fizemos no segundo tempo, para falar a verdade, até melhor do que o primeiro, na minha visão. Porque a reação do time, de jogar sempre muito agressivo dentro do adversário, marcando saída de bola. Um jogador seu, de beirada, aos 32 minutos do segundo tempo, ele já tinha dado mais de 30 sprint, acima de 25 km, Fecim. Né? Os dois jogadores ofensivos hoje, o Fecim e o Nicolas, foram muito importantes taticamente para a proposta de jogo nosso. E é aquilo que nós fizemos. A gente tem muita saúde, muita qualidade, muita intensidade,
Nós precisamos de um pensamento. E parece que o Elvis já encaixou nisso. Né? Foi o que iniciou a bola parada, como ele é um mestre nisso. Treinamos isso ontem, né? Só para dar uma agilizada nele nesse sentido. Ele queria pegar o tempo de bola, e a bola também que ele estava disputando era outra, era da primeira divisão. Fez o lançamento que originou o passe do Nicolas pro Alisson. Bateu o pênalti 2 vezes, não é fácil, mas tem personalidade para fazer, e fez. E essa pintada de qualidade, de técnica, ela estava sendo necessária, e ela é necessária ainda com a chegada de mais esses novos companheiros. Gostei muito, muito do Matheus. Matheus passou a régua, como a gente fala, porque o Matheus disputou um campeonato no ano passado, que ele jogou mais, era um time que jogava um pouco mais postado, né? Era a característica do Ituano, quando ele jogou sempre, foi um time mais de marcação baixa, e fez isso muito bem feito, inclusive foi campeão. E o Matheus teve que vir para essa situação de linha alta, você entende? De mano a mano, não é isso? E eu gostei muito. Eu acho que o mais importante é você saber que você está em crescimento e você saber que tem muita coisa pela frente, porque hoje só foi uma etapa, mas uma etapa que precisava ser vencida, né? Para você afastar um pouco da zona que preocupa todo mundo. Boa noite, Hélio. Você já falou do Elvis, do Matheus, 2 jogadores que estrearam fazendo gol já, né? A sua estrela brilhou e você ainda tem as opções que vão chegar aí para o próximo jogo. DG, o Luca também tem que entrar no time, quer dizer, aos poucos você vai conseguindo formatar o time como você sempre sonhou? Sim, e aos poucos eu estou acreditando na competitividade interna. Pela forma que a Ponte trabalhou desde o início do ano, com a formação de elenco, com jogadores que ficaram da temporada passada, na minha visão, um dos problemas que nós tínhamos era a falta de competitividade interna, porque era muito simples, né? Daqui a pouco, a relação de jogador hoje é muito com o empresário, né? E daqui a pouco, os empresários podiam estar prometendo muita coisa para eles, né? Fica lá, treina que você vai jogar, daqui a pouco joga, eu falo, eu isso. Comigo não tem nada disso. Né? Comigo tem competitividade interna e eu estou adorando a chegada desses novos jogadores. E não é só por causa da chegada deles, não, porque Luca vai ter que correr atrás, Norberto vai ter que correr atrás. Eu estou falando dos mais experientes, os meninos novos vão ter que correr atrás. Você entende? Essa competitividade interna é que nos leva, que está nos levando a ter esse time competitivo, esse time intenso. Hoje eu fiz substituições e a intensidade do time foi mantida. Então eu acho que futebol é assim, a Ponte merece tudo isso que nós estamos fazendo, o torcedor merece, e nós só queremos que é um pedido, não é isso? De um simples treinador. Nós vamos jogar contra o CRB e nós vamos jogar depois contra o Vasco. Eu não aceito a torcida do Vasco ser maior do que a torcida da Ponte aqui. Eu respeito, acho que o torcedor do Vasco, do Flamengo, tem no mundo todo. Você entende? Mas isso nunca me deixou confortável. Quando eu tive um problema com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, quando eu era do Goiás, porque um dia eu falei que nós não podemos deixar a torcida do Flamengo ser maior que a torcida do Goiás num jogo contra o Flamengo dentro do certo lá. E nós vamos passar por uma etapa do CRB, que é o que eu estou pensando. Eu só estou tocando nesse assunto, porque eu sei que eu tenho certeza que a torcida da Ponte não vai deixar acontecer isso, e não pode acontecer. Porque aqui é a nossa casa, nós temos que fazer prevalecer esse mando de campo, como nós fizemos hoje, e continuar com os pés no chão. Você falta muita coisa para você alcançar aquilo que você precisa, mas é uma etapa vencendo, te estabiliza para você aumentar a cobrança em cima dos próprios jogadores. Hélio, boa noite, parabéns por mais essa vitória. Você já foi de 0 a 10 dentro da Ponte Preta, e aí eu vou passar por questão do rebaixamento. O começo da Série B é muito ruim. Eu mesma já perguntei para você se você estava no seu limite de extrair tudo aquilo que você podia, porque a Ponte não conseguia fazer gols, não conseguia vencer, e de algumas rodadas aí, cerca de 6, 7 rodadas. Bom, daqui a pouco a gente volta ao estádio. Já voltamos. Hoje entraram e corresponderam muito bem, mas queria falar do Hélio dos Anjos. Qual a principal característica que você acha que o Hélio dos Anjos
colocou nesse trabalho para essa ascensão e qual a principal característica desse seu time capaz de sair lá de quase 0 para chegar hoje a uma escala muito perto do 10? Olha, a primeira coisa é que eu nunca desisti, né? Segundo, na semana passada eu deixei bem claro isso. Eu faço os elogios à minha direção, ao meu presidente, e eu farei. Se amanhã ele chegar e me demitir, você entende? Porque a relação que eu estou tendo com ele, e ele está tendo com o trabalho, é uma relação que eu respeito, porque é uma relação coerente. Então, não é porque é isso ou aquilo. E eu vou ser muito sincero, sabe? Eu sou muito frio. Me segurou porque sabe o que eu faço. Me segurou porque sabe o que é o meu dia a dia. Me segurou porque sabe que eu chego no clube antes de todo mundo. Me segurou porque sabe que eu cobro intensamente. Me segurou porque em várias decisões, você tempo que eu tomei aqui, que muitas vezes fui criticado, foi pensando no melhor para a Ponte, e o presidente, a direção, quando eu falo direção, é o Ricardo, é o Kiko, quem está no meu dia a dia, juntamente com o próprio presidente, é o Ivo, que me fornece dados de jogador, que me fornece informações da base, quando eu não posso assistir um jogo, eu não poder só assistir um, infelizmente, porque eu não tive jeito, como também não tive jeito de assistir o Sub-23, infelizmente, com os horários. Então, o clube sabe, eu posso ser burro, eu posso não ser o melhor treinador do mundo, mas ninguém, não tem um time do Brasil que eu trabalhei, e foram muitos, que falou que o Hélio não é profissional, que falou que o Hélio engole sapo, que falou que o Hélio não cobra de jogador. Ou vocês acham que a chegada do Elvis, o Elvis não sentou na minha sala para saber como são as coisas? A chegada do Everton entrou na minha sala para saber como são as coisas, e assim foi com o Cássio, e assim foi com o Matheus, que chegou com excesso de peso, excesso de percentual. Senta. Eu não tenho compromisso com quem traz os jogadores, eu tenho um compromisso com a Ponte Preta, com o meu trabalho. Então, eu sempre acreditei. E aí foi fazendo o quê? Foi criando uma metodologia de trabalho. Todos os trabalhos, eu vou exemplificar. Quando eu comecei a trabalhar na Ponte, joguinhos que a gente faz, joguinhos de espaço curto, o jogador reclamava toda hora de falta. Toda hora de falta. Eu chamei para ele, não marca falta. Porque o meu trabalho, você entende? Você sair de uma falta, sair de duas faltas, você está criando força. Você tá vendo? Não tem violência, ninguém aqui vai entrar no outro para quebrar a perna, porque não existe isso, né? Pode até acontecer um acidente. Eu botei isso por quê? Para o trabalho não ser picado. Se você faz 40 minutos de trabalho, eu jogo sim a intensidade lá para cima. E se você começa, para aqui, para ali, arbitragem, quem apita é quem comanda. E não é eu não. É o Nenê, é o Guilherme, qualquer um que está lá dentro, eles já têm a minha orientação de deixar correr. Então, mostrar para eles que eu ia procurar desenvolver a competitividade da equipe. Né? As cobranças em relação a percentual, a isso e aquilo, também. Olha, teve jogador do Sub-23 que eu trouxe para cá, para trabalhar, você entende? Ué, um dia chegou uma hora atrasada, um dia chegou meia hora atrasada, pode seguir a vida, segue a vida, não tenho tempo para isso. Eu não tenho que estar aqui preocupado com o jogador atrasado, o jogador não vir fazer o pré-treino, porque as pessoas têm que entender. 3h30? Mas eles têm que estar no clube 14h15, 14h30, porque tem todo um pré-treino para depois eu entrar com eles para dentro do campo. É coisa que eu nem participo, eu já sei, quem trabalha comigo, preparador físico, fisiologista, os fisioterapeutas já desenvolvem esse trabalho. Então eu pego eles para entrar dentro do campo. Então, a mudança do cotidiano, a mudança do dia a dia e mostrar para as pessoas, confiem, porque quem vai decidir, quem decide sou eu. O que entrar para dentro do campo vai ser decidido por mim. Ninguém aqui vai entrar para dentro do campo sem ser eu a decisão. E aí entra o quê? Entra a relação com o presidente. Eu tenho 5 meses que eu estou aqui, o presidente nunca me perguntou qual é o time que eu vou colocar. Nunca conversou comigo sobre nada. Então, quer dizer, esse é um dado que no último clube que eu passei, você entende? Todo mundo queria saber a escalação antes, mas para quê? Eu soltar para a imprensa. Minhas escalações saíam antes de eu falar para os jogadores, muitas vezes a imprensa já estava sabendo, e que hoje não é que a gente quer dificultar o trabalho, mas uma escalação hoje, com 2 dias de antecedência,
O adversário vem aqui, pega aqui, já se ajeita. Então, nós mudamos o cotidiano. Agora não foi o Hélio dos Anjos que mudou. O que mudaram foram os jogadores. Eu crio um sonho, eu crio normas, você entende? Se daqui a pouco eles não aceitassem, não me envolvessem com isso, eu pego meu chapéu e vou para casa. Porque a hora que acontecer isso, eu vou para casa. Agora, enquanto eu estiver, isso é uma forma que eu falei para eles também, diretamente. Enquanto eu tiver, é do meu jeito. É do meu jeito. É do meu jeito. Escuta todos os meus parceiros de comissão, tá? Eu até brinco. Ó, quem controla o treino não sou eu, quem controla o treino é meu fisiologista. Eu estou lá dando treino, eu estou lá no fisiologista do professor fulano ali, já foi pro limite. Olha a intensidade. O Jean é o jogador que a gente mais tem que segurar nos trabalhos, porque o Jean, a intensidade dele, porque tudo isso é muito bem controlado por eles. E eu estou ali na minha empolgação, porque se deixasse, eu treino 2, 3 horas por dia. Eu gosto de passar detalhes. Mas não é isso. O treino hoje é curto, é intenso, e a responsabilidade desse bom momento é única e exclusivamente dos jogadores que estão naturalmente muito bem adaptados àquilo que eu quero. André Luiz, Rádio FI, Canais Futebol Interior. Professor Hélio dos Anjos, boa noite, parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. Desde o ano passado a Ponte não tinha uma vitória tão elástica como hoje, um placar de 3-0. Gostaria que o senhor dissesse se ao longo da preparação da semana o senhor esperava um placar tão elástico assim, se foi uma surpresa para a comissão técnica e para você que é o técnico, e com a boa atuação que teve hoje o Meia Elvis, se ele passa a ser titular na equipe da Ponte. Olha, deixa eu comentar uma coisa. A gente sempre sonha, né? Eu sempre sonho com 3-0, com 4-0, né? Sempre assim. Mas as coisas estão caminhando do jeito que tinha que caminhar, sabe? Pouco a pouco as coisas vão acontecendo. Eu tenho que levar muito em conta. É decisiva a bola parada, a bola parada é decisiva para nós. Estava sendo muito criticado sobre a questão da bola parada. Você entende? Estava sendo muito criticado, parecendo que o Hélio dos Anjos não é detalhista. O treinador de bola parada é detalhista, só que eu tenho a minha bola parada é simples. Você entende? Você não vai ver meu time fazendo jogadinha. Porque o quê? Minha bola parada eu vou tentar fazer o quê? Colocar a bola, como se diz antigamente, na zona do agrião, aonde qualquer toque eu posso tomar o gol. Então eu não vou colocar 3 zagueiros lá e vou armar uma jogada de bola parada curta, para daqui a pouco eu tomar um contra-ataque que não vai nos dar nada. E você toma até mesmo fazendo direta. E eu sempre comentei que eu precisava de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo os jogadores um pouco inseguros nas iniciações. Então vocês podem ver que eu revezei a iniciação. Pô, chegou um dia que o Lucas saiu da área para fazer bola parada. Pô, é um jogador definidor máximo, né? Mas pela insegurança. Quem começou a crescer na bola parada? Fecinho. Fecinho fez 2 assistências de bolas paradas e foi crescendo. Ontem, eu vou falar a verdade para você, eu fiz todas as bolas paradas ofensivas, eu abri mão da defensiva. E olha que eu conheço o Thomas Vasco, que foi meu jogador, é sensacional para iniciar o canhotinho dele. Abri mão. Vamos fazer a ofensiva porque o Elvis está chegando, o Elvis precisa pegar no tempo de bola, o Matheus é um jogador muito agressivo, né? Trabalhei em todas as situações. Foi o treino que nós mais fizemos gol da bola parada. E eu coloco o adversário, eu coloco 8 jogadores dentro da área, eu faço com o adversário, eu faço comigo. E nós fizemos as iniciações. E não foi só de bola do Elvis, porque eu não posso fazer o Elvis fazer, na véspera do jogo, 40 bolas paradas. Né? Então, eu revezei com o Fecinho. E nós tivemos um aproveitamento muito bom. Antes do jogo, o Ivo estava sentado na minha sala, professor, o Ivo, a bola parada vai entrar de novo. Eu achei muito boa a bola parada ontem. E o Elvis é um mestre na bola parada. Se você olhar os gols do Goiás esse ano, os gols do Goiás no ano passado, o Elvis participou. E essa bola parada que nos levou, esse gol foi decisivo para a grande atuação. Esse gol, porque você faz um gol, colocar 2 minutos só, e aí faz o quê? Nós fizemos um Operário correr mais do que daqui a pouco o Operário pensou em correr. Por quê? Você toma um gol com 2 minutos, você tem que buscar. E olha que eles nos apertaram. Eles começaram, na hora que tomou o gol, foi forte lá pelo lado direito, daqui a pouco inverteram, veio forte pelo lado esquerdo, teve umas 2, 3 bolas paradas que a gente, né, teve preocupação, mas esse gol foi importante. E o Elvis é titular? Você pode ter certeza, o Elvis não veio aqui para... Né, eu tenho que ter cuidado só com o calendário. Né? Você imagina bem, nós vamos jogar quinta-feira em
Maceió, terça-feira aqui, sexta-feira no sábado. Sexta-feira, Brusque. Você imagina, né? Um campo pesado. Eu até brinco. O Brusque acha que ter campo ruim é bom, né? Tem time que tem essa mania, né? Campo ruim, adversário, vem e não joga lá. Mas morreu hoje no campo ruim. Coitado do jogador dele, escorregou, deu 2 toques na bola. O pênalti não foi válido aos 49 do segundo tempo. Aquilo ali é campo ruim. Hoje mesmo tem a foto do local lá. E o Elvis, aí eu tenho que ter essas atenções. O Elvis eu tenho que ter atenção. O Everton eu vou ter que ter atenção. O Luca eu vou sempre ter que ter atenção. Alguns jogadores a gente já tem uma atenção maior. O Fábio é um deles, que a gente tem uma atençãozinha maior na recuperação. Tipo assim, 36 horas para uns, você entendeu? 48 horas para outros. Tipo o Fábio, ele recupera, eu deixo ele recuperar 48 horas para entrar para o próximo jogo. A recuperação não é em casa, não. Recuperação ativa, fazendo todos os trabalhos que você tem que fazer para ajudar na recuperação. O Elvis deu isso, vai dar aquela questão técnica que eu citei. Vai dar essa melhora técnica num setor que é muito importante. Muito bem, então aí a palavra de Hélio dos Anjos, técnico da Macaco, comemorando, claro, essa vitória 3-0 contra a equipe do Operário. E daqui a pouco alguns temas aí citados pelo Hélio dos Anjos. Eu vou discutir também com o Gabi Castro, que também vai analisar o jogo, essa vitória importante na Macaca. Antes do Gabi, deixa eu aqui com o Fábio Scheibe pegar alguns jogos, alguns resultados desse sabadão de muito futebol. Tem bola rolando, já teve goleadas, ou melhor, está tendo uma goleada que estou acompanhando o jogo do Flamengo. O bicho tá pegando, viu, Fábio? 4-0 pro Flamengo contra o Atlético Goianiense, comecinho do segundo tempo, né? É verdade, Júlio. Esse jogo tá sendo no Maracanã, o Flamengo tá fazendo 4-0 no Atlético Goianiense, como você disse, começo do segundo tempo agora. E mais cedo tivemos outros jogos também, né? O Corinthians fez 1-0 no Botafogo, em Itaquera. O Palmeiras ganhou fora de casa do Ceará por 2-1. E o Goiás ganhou do Curitiba por 1-0 no duelo lá da parte de baixo da tabela também. Amanhã o São Paulo pega o Atlético Paranaense em Curitiba. Já pela Série B, um jogo em andamento que causa muita curiosidade para a própria Ponte Preta, né? O Ituano está vencendo o CSA por 2-0. Apesar do Ituano passar a Ponte Preta na tabela de classificação, está indo a 26, a Ponte tem 25. Esse resultado é bom porque mantém o CSA com 20 pontos. É o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. Então, é um resultado interessante para a Ponte Preta. É verdade, aliás, 5 pontos, né, Fábio? A diferença, né? 5 pontos, é verdade, 5 pontos. 25, a Ponte Preta vai a 25, o CSA com 20, então talvez seja essa a grande notícia a ser comemorada pela torcida da Ponte hoje também, né? Com certeza, e o Operário que perdeu para a Ponte se mantém com 21 pontos, né? E mais cedo tivemos ainda mais 3 jogos. O Brusque empatou 0-0 com o Cruzeiro, o Londrina ficou no 1-1 com o Criciúma. E também o Novo Horizontino ficou no 1-1 com o Vila Nova. Gol no finalzinho do jogo, o Novo Horizontino empatou. E outro jogo importante está tendo agora nessa noite, muito importante para a seleção brasileira. O Brasil está ganhando da Colômbia por 1-0 pela final da Copa América Feminina. O Brasil está conquistando o título dessa competição. É isso aí, o Brasil, aliás, Debinha, né? Marcou mais, sempre ela, né? Nossa sempre artilheira. Aí uma das grandes figuras desta nova geração da seleção feminina. O Fábio continua acompanhando esse jogo, nos atualiza também daqui a pouco mais resultados pelo Brasilzão. Resultado mega importante. Vamos então ao comentário do jogo. Ponte Preta 3, Operário 0 no Majestoso. O comentário do jogo. Oferecimento Longos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Gabi Castro, vamos então à análise completa dessa vitória da Ponte Preta, 3-0, dentro de casa, mais de 6 mil torcedores, estreias com gols. Eu acho que foi um sabadão muito feliz pro torcedor ponte pretano, né, Gabi? Muito feliz, Júlio Nascimento, como ele não tinha sido ainda nessa temporada de 2022. E eu vou começar o meu comentário do jogo pegando o que um torcedor falou, pedindo pés no chão, pedindo muita calma. E eu entendo o torcedor pontepretano quando ele fala isso, porque é um torcedor muito sofrido, é um torcedor que está vindo de um rebaixamento, que está vindo de um primeiro turno muito ruim, é um torcedor que conhece a equipe da Ponte Preta. Então, aquele torcedor hoje que está com os pés no chão, pedindo calma, que não tem nada a ganho, que ainda vai lutar contra a zona de rebaixamento, eu entendo.
mas se ele puder ouvir este humilde comentarista, eu diria, comemore hoje, tá? A torcida, ela pode ficar eufórica. A torcida, na verdade, ela tem que estar muito feliz com a exibição de hoje, Júlio Nascimento. Tem que aproveitar esses momentos que foram raros neste ano de 2022, que foram raros no ano de 2021. Então, comemora muito, fica feliz, projeta, começa a criar sua ponte preta ideal, onde que o Luca vai se encaixar nessa equipe, é no lugar do Nicolas, e o Bárcia, onde vai entrar? É no lugar do Fecim, é Elvis com os 3 volantes, então deixa o torcedor sonhar, deixa o torcedor pensar, e aí até na quarta-feira, aí na véspera do jogo contra o CRB, aí tudo bem, aí acho que ele pode ficar novamente com os pés no chão, comemorar se for um empate fora de casa, aí é uma outra história. Mas hoje, neste sábado, Júlio Nascimento, tem que ter eufórico, tem que ser feliz, porque a Ponte ela foi muito superior ao seu adversário, tá? A vitória ela foi construída na escalação. E eu falei pro Cabelo aqui antes da partida começar e falei também no meu comentário do jogo, né? Que eu tinha gostado da formação, porque a Ponte entrou em campo hoje sem o Luca, sem o Leandro Bárcia, sem o Danilo Gomes, sem os seus 3 atacantes. Então o que fez? Deixou o Nicolas no ataque com uma flutuação, não ficou como centroavante, não ficou centralizado. Ora ele estava do lado direito, ora ele estava do lado esquerdo, ora ele estava ali no meio dos 2 zagueiros do Operário. E aí o técnico Hélio dos Anjos colocou 2 jogadores criativos. Então, algo que a gente pedia, que a Ponte tivesse mais criatividade, que ela conseguisse finalizar mais, hoje o técnico Hélio dos Anjos conseguiu através do Fecim e da estreia do Elvis. Que estreia do Elvis! É o verdadeiro camisa 10, é o maestro, é aquele jogador que a torcida estava pedindo. Para o Campeonato Brasileiro da Série B, o Elvis é acima da média. Mesmo ele estando longe da sua condição física ideal, então isso é um problema que ele vai ter que corrigir o quanto antes, porque partida fora de casa, partida intensa, o Elvis vai ter que marcar. É diferente do jogo de hoje, porque o jogo de hoje a Ponte foi protagonista, a Ponte ficou com a posse de bola, então ele começou a distribuir jogo, então ele não precisava correr tanto, porque ele dava lançamento, ele dava passe, a Ponte estava em casa, estava com o apoio do torcedor. Fora de casa, ele vai ter que correr muito mais, ele vai ter que marcar, então isso ele vai ter que ajustar, vai ser um Elvis diferente. Não espero o Elvis de hoje durante todas as rodadas. Se for, ótimo, viu, Júlio Nascimento e o torcedor Ponte Pretano, se for esse Elvis até o fim da temporada, ótimo, mas ele vai encontrar muitas dificuldades ao longo do caminho, ele vai ter que marcar muito mais, ele vai ter que voltar, ele vai ter uma marcação mais ajustada. Os adversários já vão olhar o Elvis com um outro olhar depois da partida de hoje, porque ele foi muito superior. Ele conseguiu distribuir jogo, ele conseguiu fazer lançamento, ele marcou o seu gol de pênalti. Então eu gostei da formação do Hélio dos Anjos, com o Nicolas tendo bastante liberdade, com o Elvis, com o Fecim e com os 3 volantes. Aí é um capítulo à parte, viu, Júlio Nascimento? Porque o que os 3 jogadores de meio campo da Ponte estão jogando não é brincadeira não, viu? Amaral, Leonaldi e o Alisson, pela 2ª partida consecutiva, nós elegemos aqui o Alisson como craque do jogo. Porque ele corre uma barbaridade, ele tem a sua limitação técnica, ele tem, mas ele sabe driblar também. Ele fica meio afoito ali com a bola, mas ele tem qualidade. Ele consegue chegar ao ataque e consegue driblar o seu marcador. Tanto é que ele sofreu o pênalti para o Elvis marcar o 2º gol. E ele correu muito, defensivamente foi muito importante, porque o Operário não é um time bobo. Tem o Tomás Bastos, que sabe jogar, tem o Silvinho, que é experiente, tem o Paulo Sérgio, tem o Ricardinho, que sabe dar mobilidade para o meio-campo, e o Alisson estava o tempo inteiro, estava desarmando o Ricardinho, estava desarmando o Silvinho, ele estava aqui do lado direito, mas ele estava no meio junto com o Leonaldi, ele dava o primeiro combate. O jogador de meio-campo era Leonaldi e o Alisson dando o combate, ali junto com o Elvis, com o Fecim e com o Nicolas, e deixava o Amaral como primeiro volante. Então é um time que encaixou com os 3 homens de meio-campo. Mesmo jogando em casa, o torcedor pode pensar, mas 3 volantes? 3 volantes, porque o Amaral ele pode ficar um pouquinho mais defensivo, mas o Leonaldi tem qualidade para chegar perto da área e finalizar e fazer marcação-pressão. O Alisson tem qualidade para marcar defensivamente, mas para fazer essa marcação-pressão também junto com os 3 homens de ataque.
e consegue, caso ele não recupere a bola, chegar no sistema defensivo com fôlego. Então, é um sistema que o Hélio dos Anjos tem utilizado com esses 3 homens de meio campo e que tem dado tudo certo. E hoje nós tivemos uma outra estreia, né, Júlio e torcedor que está nos acompanhando. O Matheus Silva, zagueiro, que não vinha atuando muito no Cruzeiro, não tinha tido tantas oportunidades, fez um belo campeonato brasileiro da Série C no último ano com o Ituano, foi o capitão, foi o atleta que atua na maioria das partidas e foi muito bem. E aí, por isso que chamou a atenção do Cruzeiro, não teve tantas oportunidades, a Ponte foi ao mercado e bela contratação. Com 5 minutos de jogo, cobrança de escanteio do Elvis na primeira trave, não foi baixo, no alto, o Arthur cabeceou para trás, uma jogada que a Ponte fez assim contra o Criciúma e saiu o gol, e hoje saiu novamente. Cobrança de escanteio, toque de cabeça para trás, e agora foi o Matheus Silva que marcou o primeiro gol dele na estreia e abriu o marcador e deixou tudo mais fácil. Porque você faz o gol com 5 minutos, você já quebra o adversário, você deixa o jogo mais tranquilo, o jogo fica na mão, a torcida vem junto, hoje com mais de 6 mil torcedores. Então tudo contribuiu, Júlio, para a Ponte fazer uma grande partida, porque a escalação deu certo, porque o gol saiu cedo, porque no pior momento, quando o Operário tinha a posse de bola, o Kaique França não fez uma defesa no primeiro tempo, porque o sistema defensivo conseguiu funcionar, deixava o Operário tocar, mas quando chegava à próxima área, o sistema defensivo funcionava. Então, acho que a Ponte construiu muito bem o primeiro tempo. E eu concordo com o técnico Hélio dos Anjos quando ele diz que o segundo tempo, mesmo com o placar de 2-0 no primeiro tempo, que o segundo tempo da Ponte foi melhor. Porque tudo levava a crer, quando o técnico Matheus Costa, ele tira o André Lima ao volante e ele coloca o Felipe Saraiva e colocou o Leandrinho no lugar do Silvinho, o Operário ficou com 4 atacantes. Ficou com o Paulo Vitor, ficou com o Silvinho, ficou com o Felipe Saraiva e ficou com o Leandrinho. 4 atacantes. E a Ponte estava jogando com 2 zagueiros e, teoricamente, teria que deixar recuado o Arthur e deixar recuado o Igor Formiga, que já tinha cartão amarelo. Então, eu só pensei aqui, falei, olha, em termos de número, tá 4 contra 4. Isso pode ser um problema. Mas nada disso, porque a posse de bola ficou com a Ponte. Porque o meio-campo deu conta do recado. Não deixou a bola chegar até o Felipe Saraiva, até o Leandrinho. Então o Kaique França fez 2 intervenções que foi muito bem, quando o Júnior Brandão entrou no lugar do Paulo Sérgio e ele deu conta do recado. Então tem isso também. A Ponte, mesmo vencendo por 3-0, com poucas bolas, mas quando elas chegaram, o Kaique França, o goleiro, estava lá. Então, Júlio, deixa o torcedor ficar eufórico, o torcedor tem que comemorar, hoje é festa, tá abrindo 5 pontos da zona de rebaixamento. Depois, para quinta-feira, é um outro jogo, é fora de casa, é contra o CRB, que está 3 pontos à frente da Ponte na tabela de classificação. Depois tem Vasco da Gama, é uma outra história. Hoje tem que comemorar porque foi uma grande partida, foi a melhor partida do ano. E eu acho que a gente tem um caminho interessante para a Ponte nesse Campeonato Brasileiro da Série B, com um elenco tomando forma, porque a equipe está melhorando mesmo sem o Luca. Foi só a estreia do Elvis. Se ele entrar um pouco mais em forma, pode ajudar ainda mais. O Bárcia, tenho certeza que vai ajudar no ataque. Tem o Richelli entrando no meio-campo, já tem o Matheus Silva zagueiro. Se o Everton chegar, então, tem mais uma opção para o ataque. Então, acho que a Ponte ela tem um futuro que agora a gente enxerga assim, uma equipe que está conseguindo brigar, que está jogando bem, algo que no primeiro tempo a gente não conseguia enxergar, viu, Júlio? Muito bem, Gabriel Castro com o comentário do jogo Ponte Preta 3, Operário 0. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Central da Bola. Ponte Preta. Operário. Júlio Nascimento. São 9h53. Deixa eu me despedir aqui de Gabriel Castro, que abrilhantou aqui a nossa transmissão com suas análises nessa vitória da Ponte por 3-0 contra o Operário. Gabi, bom descanso, porque eu sei que amanhã você acorda cedo, vai para sua caminhada, para sua atividade física, depois anota a Fórmula 1 daqui, anota a Fórmula 1 dali, tuitadas e tudo mais. Então, uma ótima noite pra você e um bom restante de final de semana, viu, Gabi? Muitíssimo obrigado, Júlio Nascimento. Você sabe que eu sou torcedor da McLaren. Lando Norris amanhã largando na 4ª colocação, viu? Ótimo resultado da McLaren, coladinha ali com a Ferrari, com o George Russell. Obrigado pelo elogio, um grande abraço e até a próxima. E você que abrilhanta as jornadas, viu, Julião? Finalmente uma torcida em comum, né, Gabi? É verdade. Nós né, somos Júlio? McLaren, olha, não sabia disso, hein? Tô descobrindo ao vivo. Lando Norris. Claro que influenciado, talvez as nossas influências não sejam as mesmas, né? Peguei um pouquinho do Button. A minha foi Hackney. Então, eu peguei um pouquinho bastante de Lewis Hamilton, claro, meu principal ídolo. Mas que bom saber disso. Gostei, viu, Gabi? Um abraço pra você. Estamos juntos, Júlio Nascimento. Um grande abraço. E na sala de imprensa do Majestoso, a minha despedida de Adriana Almeida, que vai trazer os últimos detalhes depois dessa vitória importante da Ponte Preta contra a equipe do Operário 3-0. Macaca, como disse o Fábio Scheibe aqui, abre 5 pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Pois não, Dri? Legal, Júlio Nascimento, de volta aqui com o meu destaque final sobre essa partida, a melhor da Ponte na temporada 2022. Técnico Hélio dos Anjos, que consegue aí dar um padrão e fazer a Ponte Preta subir na tabela da Série B. A Macaca agora tem pouco tempo para se preparar, porque na quinta-feira entra em campo contra o CRB em Maceió, uma viagem longa. E pelo menos para esse jogo, o técnico Hélio dos Anjos não perdeu ninguém por suspensão. E deve ter o retorno do zagueiro Douglas Mendes, que hoje teve que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Então, o técnico Hélio dos Anjos pode aí retornar ao esquema com 3 zagueiros, ou pelo menos promover o retorno do zagueiro Douglas Mendes, e aí o Matheus Silva, o estreante, ficaria como opção. Outro que deve ser confirmado mais uma vez é o Elvis, porque o Hélio dos Anjos já falou que dificilmente o Elvis sai do time se não for por problemas clínicos. Fica a expectativa do retorno do Luca. Acho improvável, acho mais provável que o Luca volte no jogo da terça-feira da outra semana em casa contra o Vasco. E também aguarda aí a definição do departamento médico com relação às condições de Norberto e Danilo Gomes, que seguem entregues ao DM. Eu vou ficando por aqui e mandando um grande abraço, né? Eu já dei a informação anteriormente, a gente estava com um certo probleminha no áudio, ao DJ Carvalho, que foi assessor de imprensa, comandou a comunicação da Ponte Preta pelos últimos 16 anos. Pude trabalhar por muitos anos com o DJ, uma excelente pessoa, um excelente profissional. E as boas-vindas para Paulo Santana, que foi por muitos e muitos anos jornalista setorista da Ponte Preta pelo Correio Popular e agora, juntamente com o Thiago Toledo, comandam a comunicação ponte pretana. Então, boas-vindas ao Paulinho. Eu fico por aqui, já te convidando para ficar na escuta da CBN na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, tem mais Macaca em campo. 9h30 contra o CRB no Rei Pelé. Grande abraço a você, meu amigo Júlio Nascimento, e aos ouvintes CBN. Um abraço pra você também, Dri. Deixa eu bater uma bola aqui com o meu caro Fábio Scheibe para falar um pouquinho de Série A do Campeonato Brasileiro, até porque
final de semana de jogos importantes aí, a briga pela liderança segue muito acirrada, né, meu caro Fábio? É isso, Julio. Só apenas um jogo em andamento. Agora o Flamengo tá fazendo 4-0 no Atlético Goianiense. Flamengo 4, Atlético Goianiense 0. E antes disso, mais cedo, tivemos 3 jogos. O Palmeiras, líder do campeonato, venceu o Ceará fora de casa por 2-1. O Goiás fez 1-0 no Curitiba. E o Corinthians, em Itaquera, fez 1-0 no Botafogo. Amanhã, mais 5 jogos. O Internacional pega o Atlético Mineiro. Bom jogo, hein, Julião? Bom jogo, hein? Jogaço de bola. Sensacional. Aliás, só um detalhe do jogo do Corinthians também. Hoje, 103 jogos do Cássio, né? Tivemos uma homenagem ao goleiro do Corinthians, que agora, de fato, passou o Ronaldo Giovanelli. É o goleiro com mais jogos na história do Timão. Recebeu muitas homenagens lá, o Cássio. E também o VAR no jogo do Palmeiras, em muitas reclamações por parte do Palmeiras em relação ao pênalti marcado a favor do Ceará. O VAR tá numa semana complicada, né, Fábio? Pois é, parece que no jogo do Flamengo também teve alguma polêmica. Tivemos polêmicas também. Meu Deus do céu. Que melhora essa situação da arbitragem imediatamente. É isso. Continuando aqui nos jogos de amanhã, temos o Internacional enfrentando o Atlético Mineiro no Beira-Rio. O São Paulo vai até Curitiba pegar o Atlético Paranaense. O América Mineiro enfrenta o Avaí num duelo lá da parte de baixo da tabela, os dois beirando a zona de rebaixamento. O Cuiabá pega o Fortaleza, outro duelo da parte de baixo da tabela. O Bragantino enfrenta o Juventude no último jogo de domingo. Na segunda-feira, o Santos recebe o Fluminense para fechar a 20ª rodada, a primeira do retorno. Na classificação, temos os seguintes times. No G6, o Palmeiras é o líder com 42 pontos. O Corinthians logo atrás com 38. Fluminense, que ainda joga com o Santos, tem 34. O Flamengo, com essa vitória de 4-0, está subindo para a 4ª colocação com 33 pontos. O Atlético Mineiro tem 32. O Atlético Paranaense tem 31 e o Internacional tem 30. Ou seja, o duelo de amanhã, Atlético Mineiro e Internacional, é um jogo de 6 pontos, como diriam outros. É isso, né? Aí. Muito bom, muito bom. Então aí são os jogos importantes, decisivos da Série A do Campeonato Brasileiro. Meu caro Fábio, um abraço pra você. Ótimo final de semana. Um prazer ter você ao lado aqui nessa primeira jornada com você aqui. Muito obrigado. É isso aí, a primeira de muitas. Fábio Scheibe, obrigado, Bolachinha, nos comandos técnicos também. Nosso Naldo Araújo. Agora são 10 horas em Campinas. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Noite Total. Apresentação: Tânia Morales. Olá, muito boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total deste sábado. Vamos acompanhar algumas das entrevistas do programa. Nós estamos com a Andréa Beltrão. Andréa Beltrão, atriz, produtora, diretora, roteirista, empresária, porque ela e a Marieta Severo são sócias de um teatro, o Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. Andréa Beltrão, que está protagonizando o filme Ela e Eu, que você assiste nos cinemas. Andréa Beltrão, bem-vinda, que honra, Tânia Morales, que beleza, eu ouço tanto a sua voz, agora eu tô te vendo. Ai, não fala assim. Andréa, vamos falar do filme e tudo, mas eu preciso te dizer uma coisa, que vai que cai a conexão e eu não te digo. Não vai cair. Você é minha heroína, sabe desde quando? Desde Zelda Scott. Exatamente! Depois eu quero falar de Zelda Scott, porque aquilo era tão revolucionário. E a gente olhava pra Zelda e queria ser a Zelda, até porque a Zelda tinha 2 namorados maravilhosos. Eu também queria ser a Zelda. Nossa! Não, maravilhoso. E também agora, né, com a Rebeca,
num lugar ao sol, trazendo à tona também questões tão libertadoras para nós, mulheres, esses padrões de envelhecimento, quer dizer, de juventude, né? Sim, de nova juventude, sei lá, como é que a gente chama isso? E seja libertador sempre. Mas vamos falar do filme. Vamos. Que lindo, eu me comovi assistindo hoje ao filme Ela e Eu, que é protagonizado pela Andréa Beltrão. Que você vai... É uma personagem que vai se reabilitando, que sai de um coma, e você vai fazendo todo esse processo de reabilitação, que difícil. Mas antes de falarmos disso, vamos falar a sinopse? Conta para o ouvinte o que é possível contar da sinopse do filme. É assim, é uma jovem mulher de 20 e poucos anos que vive uma paixão com um marido também jovem, que é interpretado pelo magnífico Eduardo Moscovis. E ela espera um filho, uma filha, que é a Carolina, que é interpretada pela Lara Tremorro. E no parto, ela entra em coma e fica em coma durante 20 anos. E a família, o pai, o marido, né, ele decide não abandoná-la, ele decide cuidar dela. Ele mora numa casa na Ilha do Governador, onde tem um quartinho, um lugar assim bonitinho, e ele vai cuidando dela ali, até porque eles têm essa filha juntos, então existe uma combinação amorosa, afetuosa em torno daquele evento trágico, né? E ele se casa de novo com uma nova mulher maravilhosa, interpretada pela Mariana Lima, esplêndida, extraordinária. E, de repente, a Bia, que é essa personagem que eu interpreto, ela acorda, ela volta. E com a volta dela, uma rede de emoções, um emaranhado de situações difíceis e inusitadas começa a acontecer, porque o que fazer agora com aquele corpo, aquela pessoa que volta à vida sem saber de nada, sem saber segurar um copo, é a mãe que volta, a mãe que nunca foi mãe, que nunca conheceu a filha, a personagem da Lara, a Carolina, chama a personagem da Mariana de mãe, efetivamente, foi criada pela Renata, a personagem da Mariana.